Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Wagakure. Capítulo 251. An e seus 3 discípulos haviam seguido Ishiro até a linha de frente. Mais tarde, quando Ishiro retornou à vila para desenvolver sua Kekkei Genkai de liberação de tempestades, An não o seguiu de volta. O papel de um Jinchuriki na linha de frente ainda era muito importante. Um mês atrás, An soube que os exames de seleção Chunin estavam prestes a começar e só então apresentou sua inscrição à vila. Mais tarde, com a coordenação de Ishiro, Onoki fez com que Roshi substituísse An para defender a fortaleza na linha de frente. Após retornar à vila, An também conduziu um treinamento especial para seus 3 discípulos. Durante esse período, Ishiro foi visitá-los. Para ser honesto, a força média deles era maior do que a dos 6 discípulos de Ishiro naquele momento. Shiko tomou e retornou à vila junto com An. Shiko também planejava que seus discípulos participassem da seleção de Chunin. No entanto, a força dos 3 discípulos de Shiko era bastante deficiente. Os 3 discípulos que Shiko havia escolhido, assim como ela, todos tinham alguns talentos ocultos. Nos últimos 2 anos, sob a orientação de Shiko, todos haviam feito um progresso considerável, mas a base dos 3 era muito fraca. Embora já tivessem se passado quase 2 anos desde a formatura, a distância entre eles e seus colegas excepcionais não havia diminuído. Ishiro não podia dizer com certeza quantos desses 12 alunos, que antes eram invejados por seus colegas, se tornariam verdadeiros Chunin neste exame. Dentro da sala de exames temporária convertida em campo de treinamento, Ishiro erguia uma série de muros de terra entrecruzados, dividindo o local em 16 áreas. Então Ishiro, juntamente com um grupo de inspetores, ficou do lado de fora do local, aguardando silenciosamente os candidatos. Havia mais de 500 genins neste exame. Ninjas como Kakashi que se atrasavam e eram impontuais de propósito, eram uma minoria afinal. Ishiro e seu grupo não esperaram muito tempo do lado de fora do local do exame antes que todos os candidatos chegassem. Além dos mais de 500 candidatos, não havia muitos espectadores. Tirando alguns companheiros que vieram acompanhar seus companheiros de equipe, o maior grupo de espectadores era, na verdade, de alunos da Academia Ninja. Ishiro olhou para o relógio e percebeu que essas pessoas haviam matado aula para estar ali. No entanto, Ishiro também sabia que a gestão dos alunos na Academia Ninja era relativamente aberta. Contanto que completassem as tarefas atribuídas pelos professores da escola, os ninjas tinham relativa liberdade para organizar seu tempo livre. Então, Ishiro não dava muita atenção a esses alunos, apenas usando a liberação de terra para criar uma área de observação temporária para eles e depois os deixava em paz. Ao ver que quase todos haviam chegado, Ishiro virou a cabeça para olhar para Shiko Tomoe ao seu lado. Shiko assentiu, deu um passo à frente e anunciou em voz alta as regras da competição aos candidatos. Shiko não estava usando um uniforme Wagakure Jounin, mas uma roupa ninja feita por ela mesma, larga e justa, o que fazia a jovem parecer heroica e impressionante. Shiko havia mudado muito nesses poucos anos. Essa mudança se refletia principalmente em sua autoconfiança. A antiga Shiko estava tímida e perdida, mas a atual tinha um olhar determinado e uma aura externa. Ao dar um passo à frente, seus olhos brilhantes percorreram a multidão de genin, fazendo com que muitos não ousassem olhá-la diretamente, abaixando a cabeça um após o outro. Ela falou lentamente: este exame Chunin tem apenas um componente: combate. Durante as batalhas, você precisa se esforçar ao máximo para demonstrar sua própria força. A sua promoção a Chunin não dependerá da vitória ou derrota da luta, mas apenas do julgamento dos supervisores. Shiko não enfatizou para esse grupo de genins o que eles deveriam prestar atenção durante as partidas ou o que deveriam mostrar aos supervisores. Um genin vindo para participar dos exames Chunin, se não soubessem nem isso, então não eram qualificados para ser um Chunin. Depois que o genin ouviu o procedimento da competição, Shiko deu um passo para trás, devolvendo o palco para Ishiro. Ishiro deu um passo à frente e examinou lentamente as mais de 500 pessoas à sua frente. A fama, a força e o status de Ishiro não eram comparáveis aos desses genin. Então todos prenderam a respiração e concentraram suas mentes, preparando-se para ouvir o que Ishiro tinha a dizer. Quem diria que Ishiro não diria nada? Depois de olhar ao redor, ele formou um selo de mão, e uma grande quantidade de lama imediatamente se condensou ao seu redor. Então, sob a atenção deslumbrante dos examinadores, essa lama imediatamente se transformou em rocha. No entanto, essas rochas eram basicamente do mesmo tamanho, cada uma do tamanho de uma peça de shoji. Aqueles que estavam por perto podiam até mesmo ver vagamente runas brilhando rapidamente nessas pequenas rochas. Após um breve momento, as runas pararam de piscar, formando uma série de números. Antes que todos pudessem ver os números claramente, essas pedras surgiram diante dos examinandos em uma velocidade extremamente rápida. Embora Ishiro não tivesse dito nada, algumas pessoas reagiram rapidamente. Ishiro usaria esse método mágico para completar o sorteio da loteria. Imediatamente, alguns espertos estenderam a mão, pegaram uma pedra e a apertaram com força. Com essas pessoas dando o exemplo, os outros também reagiram. Sem ousar ser lentos, imediatamente se adiantaram, cada um pegando uma pedra. O processo, é claro, não foi tão tranquilo. Mais de 500 pessoas pegaram mais de 500 pedras, mas as pedras foram reunidas. No processo de pegar as pedras, ninguém estava naturalmente disposto a ficar para trás, e a velocidade e a rapidez de reação que demonstraram chamaram a atenção dos inspetores. Pouco tempo depois, todos já haviam pegado todas as pedras numeradas. Ao ver isso, Ishiro disse: a competição começa oficialmente. As 32 pessoas que tiraram 1, 2, 3, 16, entram nas áreas correspondentes e começam a competição. As demais vão para as arquibancadas para assistir. Cada número tinha 2 pedras. Essas 2 pessoas eram a dupla que lutaria no primeiro dia.
Depois de falar, Ishiro usou diretamente o jutsu da pedra leve, pesada e voou até a tribuna do examinador-chefe, que havia sido preparada há muito tempo. Os outros inspetores, por sua vez, dirigiram-se às pequenas áreas sob suas responsabilidades. Os genins que tiraram os números correspondentes imediatamente se prepararam e caminharam em direção às áreas de competição. Os outros, respirando aliviados, cobriram cuidadosamente seus próprios números e caminharam em direção às arquibancadas. No caminho para as arquibancadas, os examinandos não conseguiram conter o papo sobre o movimento de liberação de porcelana que Ishiro acabará de usar. Esta é a Kekkei Genkai, liberação de porcelana, desenvolvida pelo Lord Ishiro? É tão incrível! Ouvi dizer que a liberação de porcelana do Lord Ishiro pode alternar entre lama e pedra com inúmeras variações. Parece que agora é verdade. Mas por que há números na porcelana? Será que o Sr. Ishiro os esculpiu com antecedência? Questionou uma das examinadoras, mais observadora. Nesse momento, seu companheiro ao lado disse, provavelmente não foi esculpido com antecedência. Todos nós acabamos de ver. Essas rochas foram criadas do nada pelo Sr. Ishiro usando o chakra de liberação de porcelana para formar lama, que então se transformou em rocha. Além disso, antes que os números fossem formados, havia muitas runas brilhantes. Imagino que esses números sejam, na verdade, algo como um jutsu de selamento. Jutsu de selamento? Esculpir runas de selamento em uma rocha à distância. Como isso é possível? O ninja experiente imediatamente levantou uma dúvida. Nesse momento, um genin perspicaz disse, os discípulos do Sr. Ishiro também não estão participando dos exames Chunin? Podemos simplesmente perguntar, não é? Isso mesmo, podemos simplesmente perguntar. Quem conhece os discípulos do Sr. Ishiro? Assim que essa pessoa falou, todos reagiram. Todos sabiam que Ishiro havia escolhido 6 discípulos de uma só vez na última vez. Inúmeras pessoas ficaram com inveja na época. Antes deste exame, todos já haviam feito sua lição de casa e sabiam que os 6 discípulos de Ishiro eram considerados oponentes formidáveis neste exame. Então todos imediatamente começaram a perguntar por aí. Mais de 500 pessoas não eram um número pequeno, mas também não era grande. E desta vez, muitos dos examinados conheciam os 6. Então, depois de um tempo, o olhar de todos se voltou para Takuhiro Uchiyama e os outros 5. Os 6 membros do Esquadrão 13 e do Esquadrão 4 estavam reunidos. Ao verem os olhares de todos sobre eles, incluindo muitos de seus antigos colegas de classe, sabiam que não conseguiriam evitar. Então, a mais animada Hime Kisuda deu um passo à frente para confirmar a especulação da pessoa anterior. Isso é realmente um jutsu de selamento. Quanto a como o mestre fez isso também não entendi. Hime Kisuda não revelou muito. Ela, claro, sabia que a inspiração para esse movimento de Ishiro fora aprendida com Yuran Kawazoi, mas o assunto dizia respeito à inteligência ninjutsu de Ishiro e Yuran. Então, naturalmente, ela não diria mais nada. No entanto, nem todos estavam ali para coletar informações, então logo começaram a discutir entre si novamente. Entre os examinados, um jovem de rosto resoluto olhou para Hime Kisuda, depois seu olhar se deteve em Takuhiro Uchiyama por alguns segundos antes de finalmente se desviar. Essa pessoa era ninguém menos que o colega de Takuhiro Uchiyama da Academia Ninja e o melhor aluno daquele ano, Akio Wada. Naquela época, Akio Wada não estava disposto a aceitar que Ishiro tivesse escolhido Takuhiro em vez dele. Ele ainda não entendia por que Ishiro havia feito aquela escolha, não entendia o motivo. Com seu talento e força, ele poderia ter sido promovido a Chunin tranquilamente no ano passado, mas estava esperando. Esperava pelo dia em que o grupo de discípulos de Ishiro participaria do exame. Queria perguntar a Ishiro pessoalmente, depois de derrotar seu discípulo, porque ele não havia sido escolhido naquela ocasião. Akio, o companheiro de Akio Wada olhou para ele, querendo dizer algo, mas ambos conheciam sua personalidade, então, no fim, não disseram nada. Os 3 voltaram o olhar para as áreas de competição abaixo. Depois de um curto período, os 32 competidores que participaram da primeira rodada da competição terminaram de registrar seus nomes com seus respectivos fiscais e começaram suas lutas. Os olhares de todos os examinados imediatamente se voltaram, porque esses ninjas abaixo poderiam ser seus oponentes no segundo ou terceiro round. A área dos competidores silenciou imediatamente quando a competição começou, mas nas arquibancadas, onde estavam os espectadores comuns, a situação era exatamente oposta. Eles não tinham prestado atenção à cena em que Ishiro usou a liberação de porcelana para distribuir os números. As disputas oficiais dos 16 grupos de competidores abaixo eram o objetivo da viagem. Alguns desses alunos da Academia Ninja queriam ver o nível que Chunin ou Genin excepcional haviam alcançado, enquanto outros estavam ali simplesmente pela emoção. A competição começou. Os 16 grupos de competidores começaram a usar seus próprios métodos. Aqueles com força semelhante se envolveram em testes cuidadosos e repetidos. Aqueles com grande disparidade de força encerraram suas lutas rapidamente em um ritmo estonteante. As áreas onde as lutas terminaram foram rapidamente preenchidas pelo segundo grupo de competidores. Embora todos tenham prestado atenção na primeira rodada da competição, não houve muitos competidores que chamassem a atenção. Mas a segunda rodada foi diferente, pois o número de Hime Kisuda, que acabará de falar em nome dos discípulos de Ishiro, foi de 9-2. Assim que a partida de 9-1 terminou e Hime Kisuda entrou em campo, exclamações ecoaram imediatamente da área de competidores.
Logo, a notícia de que a discípula de Ishiro estava participando da competição se espalhou pela área de espectadores. Embora o principal objetivo de todos desta vez não fosse a participação das discípulas de Ishiro, já que a viram, certamente não poderiam deixar de notar. Dessa forma, tanto na área de competidores quanto na área de espectadores, a linha de visão de todos estava focada na área número 9, onde Hime Kisuda estava. Quem empatou por 9-2, assim como Hime Kisuda, era um genin veterano. Ele ficou atordoado por um momento, mas logo seu olhar se fixou. Olhando com atenção, era possível encontrar um traço de alegria em seus olhos. Como um genin veterano, ele entendia que nesse tipo de exame de seleção Chunin, ter um oponente poderoso era algo positivo. Permitia que se demonstrasse mais de sua força. Claro, a premissa era que o oponente não fosse muito mais forte do que você, e que você tivesse tempo suficiente para resistir até receber o reconhecimento do inspetor. Capítulo 252. O ninja que lutaria contra Hime Kisuda chamava-se Satoshi Yamaguchi. Ele era vários anos mais velho que Ishiro, com pouco mais de 20 anos, e ainda era um genin. Não se deve menosprezar esses genins. Para um ninja, isso era a norma, um fenômeno comum. Satoshi Yamaguchi, de 20 e poucos anos, não era forte. Caso contrário, já teria se tornado um Chunin há muito tempo, mas era muito experiente. Como um novo genin, Satoshi havia presenciado o final da Segunda Grande Guerra Ninja e, mais tarde, participou de toda a Terceira Guerra. Tendo sobrevivido a 2 grandes guerras, Satoshi tinha uma boa mentalidade e seu próprio conjunto de habilidades de sobrevivência. É importante saber que ninjas com talentos como o de Satoshi não podiam esperar tratamento especial no campo de batalha. Muitas vezes, missões perigosas eram atribuídas a esses genins, com poucas perspectivas de futuro para testar as águas. Ninjas como Satoshi, que conseguiam sobreviver no campo de batalha, não eram simples. No momento em que entrou na área número 9, Satoshi já estava preparado para usar Hime Kisuda para mostrar sua própria força. Antes da partida, Satoshi havia coletado o máximo de informações possível sobre os candidatos deste ano. Embora a coleta estivesse incompleta, as informações sobre Hime Kisuda e seus 5 companheiros foram relativamente fáceis de reunir graças a Ishiro. Embora Satoshi não conhecesse a força de Hime, sabia que ela não era a mais notável entre as 6. Mesmo que a força dela fosse maior que a dele, não seria a ponto de deixá-lo sem capacidade de revidar. Então, após registrar seu nome e depois que o fiscal anunciou o início, Satoshi foi o primeiro a atacar. As táticas de Satoshi eram convencionais: sondagem com kunai, uso implacável de etiquetas explosivas, misturadas com algumas técnicas de arame de aço. Embora Satoshi fosse um ninja de taijutsu, ele ainda conhecia os 3 jutsus básicos da academia. Durante a batalha, ele também usou habilmente a técnica de substituição corporal para se esquivar com sucesso de um ataque do gato ninja de Hime, Fuka. Ao ver a cena, Ishiro sorriu levemente para si mesmo. A força média de seus 6 discípulos desta vez não era alta. Se Satoshi tivesse mudado de tática e não tivesse dado tempo para Hime se adaptar ao ritmo da batalha, lançando um ataque direto e forte com suas técnicas variadas e rica experiência, suas chances de vitória teriam sido altíssimas. Mas, infelizmente, ele adotou a abordagem mais conservadora. Sob o cultivo deliberado de Ishiro, seus discípulos talvez não fossem bons em outras coisas, mas seus fundamentos eram todos muito sólidos. Esse tipo de ataque rápido, mas não fora do comum, era algo com que seus discípulos não teriam problemas em lidar. De fato, após experimentar a esquiva passiva inicial, Hime rapidamente se adaptou ao ritmo de Satoshi. Lentamente, Hime começou a lançar contra-ataques direcionados. O clímax do contra-ataque foi o movimento de Fuka. No mano a mano, a força de Hime poderia não ser páreo para a de Satoshi, mas com a cooperação de Fuka, a situação da batalha mudou rapidamente, e a iniciativa caiu nas mãos de Hime. Mas quando todos pensavam que Hime venceria com certeza, a tática de Satoshi mudou. Satoshi, que estava se esquivando dos ataques de Fuka, subitamente o ignorou, desferiu um golpe de garra de frente e avançou para encurtar a distância entre ele e Hime. Ambos eram ninjas de taijutsu, então Hime não tinha medo do oponente se aproximar, mas esse movimento foi um tanto inesperado. Na verdade, com a experiência de Satoshi, ele já havia percebido a fraqueza de Fuka há muito tempo. Ele era rápido, mas tinha baixo poder de ataque. Contanto que não fosse atingido em um ponto vital, o ninja ferido não perderia sua habilidade de combate a curto prazo. No entanto, Hime também não entrou em pânico. Ela poderia ser considerada uma ninja que já havia passado por algumas batalhas reais e não cometeria erros facilmente devido ao pânico. Ela rapidamente ajustou seu corpo e enfrentou Satoshi de frente. Mas quando Hime pensou que Satoshi iria enfrentá-la em um combate corpo a corpo, Satoshi fez outro movimento que a surpreendeu. No momento em que estava prestes a avançar na direção de Hime, Satoshi repentinamente sacou uma espada longa de sua bolsa de ferramentas ninja. Isso interrompeu completamente os planos de Hime. Hime havia se preparado para lidar com uma ninja que lutasse com kunai como ela, mas a oponente repentinamente sacou uma espada longa. O problema era que o timing de Satoshi era perfeito demais. A distância entre os dois não era nem muito grande nem muito próxima. Um pouco mais longe, Hime teria tempo suficiente para reagir. Um pouco mais perto, e a espada longa teria sido menos eficaz que uma kunai. Presa nesse momento constrangedor, Hime, interpretada por Satoshi, ficou inicialmente assustada. Mas ela também foi muito decisiva, atirando a kunai em sua mão em Satoshi o mais rápido que pôde. Satoshi deu um leve sorriso. Embora os dois estivessem muito próximos, o movimento de Hime era direto demais. Era impossível atingir alguém. De fato, Satoshi apenas se moveu ligeiramente e se esquivou do ataque da kunai.
Vamos ver o que você faz agora, pensou Satoshi, sentindo que não seria sensato Imeki jogar fora sua única arma quando o inimigo estava se aproximando. Nesse momento, Fuka ainda estava longe dos dois, e Imeki havia perdido sua arma. Provavelmente seria tarde demais para pegar outra arma de sua bolsa de ferramentas. Todos achavam que Imeki ia perder. Mas naquele momento Imeki, que já corria em direção a Satoshi, acelerou repentinamente. Com essa aceleração, a velocidade com que Imeki avançou superou qualquer velocidade que ela já havia demonstrado desde o início da batalha. Satoshi ficou chocado. Será que ela estava escondendo sua força? No entanto, não era hora de se distrair. Devido à aceleração de Imeki, o ritmo de Satoshi caiu em caos. Ele não teve tempo de carregar a espada longa que acabará de erguer e imediatamente desferiu um golpe. Mas infelizmente no último segundo, Imeki passou por ele com sucesso, e o golpe fatal da espada errou. O pior foi que quando os dois se cruzaram, Imeki também desferiu um soco devastador, atingindo Satoshi no peito. Embora não tenha sido um golpe fatal, Satoshi, que já estava ferido pelo ataque de Fuka, estava ainda mais gravemente ferido. Após se cruzarem, ambos se viraram imediatamente para se encarar. Imeki, tendo recuperado a vantagem, não perdeu a oportunidade. Enquanto se virava, tirou uma nova kunai de sua bolsa de ferramentas. Após se virar, correu imediatamente em direção a Satoshi com a kunai em punho. Nesse momento, Fuka também terminou de circular pelo lado, preparando-se para lançar outro ataque. Satoshi deu um sorriso amargo. Gravemente ferido, ele simplesmente não conseguia lidar com a situação. Não querendo mais ser espancado, Satoshi imediatamente levantou a mão e se rendeu. Na plataforma alta, vendo essa cena, Ishiro sorriu levemente. Boa performance. Ishiro não se importava muito com as outras performances de Imeki. Apenas seu último movimento arriscado o deixou muito satisfeito. A kunai que Imeki acabará de lançar, assim como a kunai anterior de Satoshi, também continha um fio de aço. Após a kunai se alojar na parede de terra usada para separar as duas áreas de combate atrás de Satoshi, Imeki imediatamente usou a força do fio de aço para acelerar com sucesso, o que levou à cena seguinte. Os alunos de Ishiro eram como discípulos de uma seita prestigiosa. Todos tinham alguma força, mas sua mentalidade carecia de resistência. Imeki, ao ousar arriscar no final, mostrou que a parte dela que mais preocupava Ishiro não existia mais. Você passou, disse Ishiro para si mesmo. Então, olhou para Satoshi Yamaguchi. Este genin também não era ruim, ele também estaria entre os promovidos a Chunin desta vez. Os pontos fortes de Imeki e Satoshi eram comparáveis, e durante a batalha, o ataque e a defesa alternaram entre eles diversas vezes. O estilo de luta também era relativamente normal, e todos conseguiam entendê-lo, então a multidão que assistia aplaudiu em alto e bom som. Embora a maioria das pessoas não tenha visto como Imeki se esquivou do golpe fatal de Satoshi no final, isso não significa que não estivessem animadas. O público, enquanto tentava adivinhar o método de Imeki, gritou seu nome para expressar sua excitação. Depois que as duas saíram do campo, a competição continuou. Pouco tempo depois, foi a vez de Kanako. O oponente que Kanako encontrou era um pouco mais forte que Satoshi, mas muito inferior em termos de experiência e técnicas. Diante do peculiar ataque de liberação de papel de Kanako, essa pessoa nem sequer conseguiu demonstrar suas habilidades adequadamente antes de ser assustada e se render por um guindaste de papel com explosivos que se aproximava. No estágio Genin, a combinação explosiva de Kanako, liberação de papel, era praticamente imbatível. Depois de pensar por um momento, Ishiro decidiu. Você também passou. A próxima batalha foi a mais emocionante porque ambos os participantes não eram figuras desconhecidas. Um era o mais forte entre os atuais discípulos de Ishiro, Takuhiro Uchiyama, e o outro era o melhor aluno do ano, Akio Wada. Todos sabiam que Ishiro nunca escolhia os alunos mais talentosos, mas seus discípulos muitas vezes superavam milagrosamente os melhores alunos de sua turma. Então todos estavam ansiosos por essa batalha. Essa cena foi, claro, criada deliberadamente por Ishiro. Desde que começou a estudar o jutsu de selamento liberação de porcelana, o método final que Ishiro havia pesquisado era dispersar as runas o máximo possível, não pré-montá-las em grandes blocos, mas remontá-las após se fixarem no inimigo. Embora isso retardasse o tempo de efeito do jutsu de selamento, o selamento ficaria mais oculto. Afinal, em uma batalha real, as runas de selamento inscritas por Ishiro não seriam tão facilmente visíveis quanto agora. Ishiro, naturalmente, as esconderia deliberadamente para que o oponente não as descobrisse. Assim, ao escolher os números no início, embora parecesse que os examinandos estavam escolhendo por si mesmos, Ishiro, na verdade, havia adulterado a escolha. Ishiro colocava as pedras preparadas nas posições ideais para seus indivíduos-alvo, induzindo-os a pegá-las. Ele não conseguiu derrotar os outros, mas pelo menos os oponentes dos seus 6 discípulos foram todos escolhidos por ele. Claro, Ishiro não escolheu novatos especificamente, mas oponentes que eram todos muito fortes. Entre eles, o oponente de Takuhiro Uchiyama era o mais forte, provavelmente também o mais forte entre todos os examinandos que participaram dos exames Chunin desta vez. Akio Wada não esperava que seu oponente fosse Takuhiro. Inicialmente ele queria desafiá-lo na frente de Ishiro quando a lista de promoção foi anunciada no final. Agora, até essa etapa estava salva. Por poder competir formalmente com Takuhiro, Akio ficou muito animado. Ao chegar à área 5, ele não olhou primeiro para Takuhiro, mas sim para Ishiro. Só depois de ver Ishiro olhar de volta para ele, ele desviou o olhar. Os dois eram colegas de classe. Embora seus humores estivessem diferentes naquele momento, eles ainda conversaram algumas frases primeiro. Akio, eu não esperava que meu oponente fosse você, disse Takuhiro. Ele tinha alguma compreensão de Ishiro. Este seu professor nunca foi uma pessoa séria. Agora ele tinha certeza de que Akio havia sido deliberadamente escolhido por Ishiro para ser seu oponente.
Takuhiro, vamos ter uma partida séria. Mostre toda a sua força e deixe-me ver quão eficaz é a orientação do Lord Ishiro, disse Akio com a maior seriedade. Takuhiro entendeu um pouco os pensamentos de Akio e disse, não se preocupe. Embora eu não saiba porque o professor me escolheu como aluno, sei que ele nunca me escolheu por eu ser excepcional. Sei que você quer usar essa batalha para fazer o professor te ver sob uma luz diferente. Não vou te decepcionar. Depois de falarem, os dois simultaneamente sinalizaram ao inspetor que poderiam começar. Capítulo 253. Embora a conversa entre os dois não fosse alta, Ishiro também estava prestando atenção nessa área e naturalmente ouviu suas palavras claramente. Então esse Akio Wada ficou remoendo o fato de eu não tê-lo aceitado como discípulo há 2 anos, pensou Ishiro. Como um alto funcionário da vila, Ishiro naturalmente prestava atenção à geração mais jovem, que tinha potencial para se tornar um Jounin de elite. Este Akio Wada estava na lista de observação dos superiores. Esse tipo de atenção era semelhante ao otimismo de Onoki, Saka e os outros em relação a Ishiro e Kura naquela época. Acontece que naquela época, a impressão que os dois davam aos superiores era de que tinham potencial para atingir o nível Kage. Embora a possibilidade não fosse alta, foi o suficiente para atrair a atenção séria dos superiores. E Akio Wada, assim como Ishiro naquela época, foi listado como alvo de observação crucial pelos superiores. A diferença era que Ishiro, que antes era observado, agora se tornará o oficial de alto escalão que observava os outros. Ishiro inicialmente pensou que Akio Wada participaria dos exames Chunin no ano passado, mas não esperava que ele esperasse até este ano. E considerando essa postura, o motivo de ter esperado até este ano foi por causa dele? Um problema no pensamento de alguém precisa ser corrigido. Essa era a responsabilidade de um oficial de alto escalão. Falando nisso, desde que se tornou um oficial de alto escalão, ele só havia usado a vontade da pedra para fazer lavagem cerebral no Jinchuriki dos 5 Caudas An, ele ainda não havia tentado em mais ninguém. Os dois na área 5, naturalmente, não conseguiam entender os pensamentos de Ishiro. Os dois colegas cujos pontos fortes eram muito diferentes durante seus dias na Academia Ninja, já haviam começado sua disputa formal. Os dois tinham um entendimento tácito e não começaram com todos os tipos de movimentos estranhos. Em vez disso, começaram a treinar com os taijutsus mais simples. Do taijutsu ao arremesso de projéteis e depois ao ninjutsu, os dois usaram todos os métodos de combate comuns dos ninjas, um de cada vez. Akio Wada foi realmente formidável. Takuhiro Uchiyama, que se destacou tanto no Esquadrão 3 quanto no Esquadrão 4, foi completamente dominado por ele do começo ao fim. Era evidente que Takuhiro já estava usando toda a sua força, mas Akio ainda tinha força de sobra. Seja com taijutsu, projéteis ou ninjutsu, Takuhiro não era páreo para ele. Sempre que sentia que não conseguia mais se segurar, começava a mudar de tática. E Akio estava mudando seu estilo de combate junto com o ritmo de Takuhiro. Você usa taijutsu, eu uso taijutsu. Você usa projéteis, eu uso projéteis. Você usa ninjutsu, eu uso ninjutsu. Ele queria derrotar Takuhiro em todos os aspectos, para que Ishiro visse claramente a diferença entre ele e Takuhiro. À medida que a partida avançava, o suor começou a brotar na testa de Takuhiro. Ele era forte demais. Akio o havia esmagado em quase todos os sentidos. Ele só havia experimentado essa sensação com seu professor, Ishiro. Além disso, nenhum dos Chunin ou mesmo Jounin inimigos que ele encontrara em missões na linha de frente o pressionara tanto. Como Ishiro não havia dado muita orientação direcional a Takuhiro nos 2 anos anteriores, concentrando-se em sua fundação, Takuhiro era um raro ninja completo entre os discípulos de Ishiro. Por esse motivo, quando Takuhiro lutava, ele frequentemente encontrava as falhas do oponente e as atacava. Mas hoje Takuhiro havia encontrado um guerreiro completo como ele, e a força desse guerreiro, em todos os aspectos, era superior à sua. De repente Takuhiro sentiu que o estilo de luta de derrotar os fortes como os fracos, no qual ele costumava confiar, não poderia mais ser replicado. Tudo o que lhe restava fazer era resistir passivamente. Na verdade, Takuhiro sentiu que precisava agradecer a Ishiro por sua orientação ao longo do último mês, para que ele conseguisse se manter firme até agora. Porque naquele último mês, ele não só havia aprendido o ninjutsu de nível A, o jutsu da pedra leve, pesada, como também seu maior ganho foi, na verdade, sua compreensão da gravidade. Foi justamente por causa da aplicação da gravidade que ele mal conseguiu se segurar nas trocas de taijutsu, projéteis e ninjutsu, dando a si mesmo um momento de trégua para mudar de tática e lutar para se segurar. Mas no final, encurralado, Takuhiro ainda usou o jutsu pedra leve pesada e voou no ar. Ao ver Takuhiro ofegante no ar, Akio Wada franziu a testa. Ele poderia derrotar Takuhiro no chão, mas não tinha uma boa estratégia para lidar com um alvo aéreo. Se Takuhiro estivesse determinado a não descer, os dois só poderiam ser considerados empatados, o que Akio não podia aceitar. Então Akio começou a lançar um ninjutsu de amplo alcance de nível B. No entanto, Takuhiro, que estava preparado, já havia voado para uma altitude maior antes que o ataque de ninjutsu pudesse alcançá-lo. Portanto, a partida teve que terminar. No entanto, Takuhiro, após pousar no chão, disse: "Eu perdi. Se você não tivesse me dado a chance de usar outras técnicas no começo, eu já teria sido derrotado há muito tempo." Era verdade. Na fase de troca de taijutsu, seu uso da gravidade permitiu que Takuhiro se esquivasse dos ataques de Akio diversas vezes. Mas na troca de ninjutsu, Akio pegou leve com ele, esperando o trunfo de Takuhiro. Só que Akio não esperava que o trunfo fosse o ninjutsu de voo.
Respirando fundo, Akio aceitou a realidade e disse, empate é empate. Não preciso de caridade. Depois de falar, olhou desgostoso para Ishiro na plataforma alta ao longe, depois se virou e caminhou em direção à área de espectadores. Takuhiro não sabia o que dizer e só pôde segui-lo em silêncio. Não que ele não tivesse pensado em manter o jutsu da pedra leve, pesada como trunfo, mas isso seria apenas um insulto a Akio. Como colegas de classe, Takuhiro entendia o orgulho de Akio. Mas antes que os dois retornassem às arquibancadas, Shiko tomou e apareceu na frente deles. Ela primeiro sorriu para Takuhiro, depois disse para Akio, você é Akio Wada, certo? O professor Ishiro ouviu sua conversa com Takuhiro agora mesmo. Ele tem algumas palavras para você. Se quiser ouvi-las, venha comigo agora. Depois de falar, Shiko se virou e foi em direção à tribuna do inspetor. Akio ficou atordoado por um momento, mas imediatamente assentiu e seguiu Shiko. O curioso Takuhiro que o seguia também o seguiu rapidamente. Akio não só estava curioso sobre o método de seleção de discípulos de Ishiro, como Takuhiro também estava igualmente intrigado e queria muito saber a resposta. Logo, Akio Wada e Takuhiro Uchiyama seguiram Shiko até a plataforma alta onde Ishiro estava. No entanto, Shiko não subiu, apenas fez sinal para Akio subir sozinho até a plataforma. Akio engoliu em seco. A princípio, ele pensara que Ishiro desceria ou enviaria um clone para lhe explicar, mas Ishiro o havia pedido diretamente para ir à plataforma alta para a conversa. Ele precisava saber que a posição atual de Ishiro era a mais visível de todo o local. Esta era a melhor posição para o examinador-chefe controlar o campo e, naturalmente, também o foco de todo o local. Mas Akio não recuou. Com alguns saltos, subiu na plataforma alta e ficou atrás de Ishiro. No momento em que Akio, que havia caminhado atrás de Ishiro, estava prestes a falar, ele foi interrompido pelas palavras de Ishiro. Venha, fique ao meu lado. Vamos assistir às lutas dos outros candidatos juntos primeiro. Embora não entendesse o motivo da atitude de Ishiro, Akio fez o que lhe foi ordenado. Os dois ficaram lado a lado na plataforma alta, observando as lutas dos examinandos abaixo. Ishiro não contou diretamente o motivo a Akio, mas em vez disso apontou os pontos fortes e fracos dos examinados, um por um. A força de Akio superava em muito a dos examinandos que competiam abaixo. Embora não conseguisse enxergar tão bem quanto Ishiro, ainda conseguia fazer julgamentos gerais. Então, após o choque inicial, ele também entrou no ritmo de Ishiro e começou a ouvir atentamente. Akio subindo na plataforma alta naturalmente atraiu a atenção dos outros. Logo, examinandos e espectadores voltaram seus olhares para lá. Todos começaram a cochichar sobre Ishiro e Akio, sem entender o que os dois estavam fazendo. Durante esse processo, o discípulo de Ishiro, Katsumata, também teve uma rodada de competição. O desempenho de Katsumata não foi bom. Embora tenha vencido, foi uma vitória por pouco. Ele se esquivou desesperadamente dos ataques do oponente durante toda a partida, e o método que usou para vencer no final não foi muito honroso. Katsumata aproveitou a oportunidade para interferir no julgamento do oponente usando Genjutsu, e então uma kunai passou pelo bloqueio do oponente e o atingiu com sucesso. É claro que a kunai final foi desviada por um movimento do Banshouten de Ishiro, então não feriu o oponente. Depois que os dois desceram, Ishiro disse a Akio, acabei de saber que você sempre quis entender meus padrões para aceitar discípulos. Ishiro finalmente tocou no assunto principal. Akio imediatamente se animou e começou a ouvir atentamente. Meu discípulo de agora se chama Katsumata. Ele é seu contemporâneo. Você deveria saber como é o talento dele. A força dele ainda é naturalmente muito inferior à sua, mas para ele o progresso tem sido grande. O que eu quero dizer não é o quão incrível eu sou em ensinar discípulos. Eu só quero dizer que o caminho que ele está trilhando é especial. Katsumata é um ninja especializado em treinar Genjutsu, mas há muito poucos Genjutsus para aprender em Iwagakure. Não há nada para ele aprender com seus esforços. Se ele se desenvolvesse sozinho, seu futuro seria apenas o de um genin. Claro, isso supondo que ele tivesse se formado sem problemas na Academia Ninja há 2 anos. Mas pelo seu desempenho agora mesmo, você viu que o oponente dele não era fraco entre os examinados deste ano, mas ainda assim caiu no Genjutsu de Katsumata. Você sabia que este Genjutsu foi desenvolvido por ele mesmo? Ele está trilhando um caminho que ninguém na vila jamais trilhou. Ele não pode percorrer esse caminho sozinho. Ele precisa de alguém para ajudá-lo. Mas se ele tiver sucesso no final, quem se beneficiará será toda a vila. Eu sou essa pessoa que o ajuda. Mas não estou ajudando apenas Katsumata. Estou ajudando os futuros ninjas da vila. Nesse ponto, Ishiro fez uma pausa para deixar Akio digerir o conteúdo e então continuou a explicar. Você é um gênio. Mesmo sem a minha orientação, você pode se tornar um ninja excepcional. Mas Katsumata não. Ishiro se virou e apontou para Shiko, que os observava de baixo. Ela também não. Além deles, muitos dos meus discípulos são iguais. Sem mim, a maioria deles seria apenas Chunin no futuro, e alguns seriam até mesmo Genin. O que eu escolho não é tornar um Jounin mais excepcional, mas dar a um Genin a chance de se tornar um Jounin. Ao ouvir isso, Akio compreendeu um pouco o padrão de Ishiro para a escolha de discípulos, mas ainda não estava convencido. Acreditava que se também pudesse receber orientação de um professor excepcional como Ishiro, suas conquistas agora seriam ainda maiores. Ishiro não olhou para ele e continuou. Hoje estamos assistindo às partidas dessas pessoas juntos. O que você sente quando está no seu próprio lugar? Se mudar sua perspectiva e olhar do ponto de vista da aldeia, o que você sente? Assista a essas partidas com atenção e pense bastante. Akio estava perdido em pensamentos, olhando fixamente para os fósforos abaixo. Nesse momento, outro discípulo de Ishiro, Kazumasa Yoshimura, entrou em campo. A performance de Kazumasa foi muito mais chamativa do que a de Katsumata, agora há pouco. E não por outro motivo além daquele selo de uma mão e de vários outros selos de mão sofisticados, que confundiram seu oponente assim que ele entrou em campo.
Você está trapaceando? Ishiro imaginou que provavelmente era isso que o oponente de Kazumasa estava pensando naquele momento. Embora a quantidade de chakra de Kazumasa não fosse grande, com a enorme vantagem trazida pelos selos rápidos e selos de uma mão, ele ainda venceu com facilidade. Esse tipo de competição era limitado pelo local, e já não era fácil para os ninjas se esquivarem de ataques de ninjutsu. A capacidade de Kazumasa de usar ninjutsu a curto prazo era assustadora demais. Entre os genins participantes da competição deste ano, não havia muitos que pudessem resistir. Ishiro e Chico Tomoe exclamaram surpresos quase ao mesmo tempo. Ishiro olhou para Aki Uvada ao seu lado, enquanto Chico olhou para Takuhiro Uchiyama, que estava ouvindo a explicação de Ishiro com ela. Os dois colegas, quase ao mesmo tempo, completaram sua transformação para se tornarem Junins. Ishiro ficou um tanto surpreso por Akio, mas ainda mais surpreso por Takuhiro. Ele pensou consigo mesmo: estou transmitindo a vontade da pedra para outra pessoa, por que você está se metendo? Chico ficou ainda mais sem palavras. Como a primeira aluna de Ishiro, ela o conhecia melhor. Ela naturalmente sabia que tipo de pessoa Ishiro era. O que a deixou sem palavras foi que Takuhiro, também discípulo de Ishiro, realmente levaria a sério as palavras de postura de Ishiro. Ishiro e Chico trocaram um olhar e, com grande entendimento tácito, começaram a proteger as pessoas ao lado deles. Capítulo 254. Takuhiro Uchiyama e Aki Uvada estavam perdidos em seus próprios mundos, e não se sabia quando eles acordariam, mas os exames Chunin tinham que continuar. O último dos 6 discípulos de Ishiro a entrar em campo, e também o único a perder uma partida, foi Yuran Kawazoi, que estava aprendendo o jutsu de selamento. Os ninjas que usam o jutsu de selamento estão em grande desvantagem em uma batalha entre iguais, eles quase não têm chance de vencer. O desempenho de Yuran foi considerado muito bom. A tática que ela adotou foi de pagar para vencer. Ela havia selado uma grande quantidade de kunai e armadilhas em um pergaminho com antecedência e as liberado durante a batalha. Essa tática foi naturalmente idealizada por Ishiro, tendo como referência Tenten, dos 12 de Konoha, na história original. No entanto, Yuran vinha de uma família civil, e a situação financeira de sua família simplesmente não permitia esse tipo de tática de queima de dinheiro. A maior parte do custo dos itens que ela usou hoje foi paga por Ishiro, com uma pequena parte dela ganhando trabalhando para a equipe de barreira. Quanto às recompensas de suas missões durante seus 2 anos como ninja, infelizmente, todas foram para o bolso de Ishiro. Isso também foi acordado entre Ishiro e seus discípulos. Ishiro adiantaria as taxas exigidas para o treinamento dos discípulos e, em seguida, as deduziria das recompensas da missão. Basicamente, nenhum dos discípulos de Ishiro recebeu qualquer pagamento enquanto estava sob seu comando porque no dia em que suas equipes foram dissolvidas, eles ainda deviam a Ishiro uma grande quantidade de pontos de contribuição e prata. Quando Yuran cooperava com Kanako em batalha, seu jutsu de selamento desempenhava um papel significativo. Mas ao enfrentar um inimigo sozinha, seu jutsu de selamento de longo alcance não tinha fundamento para ser usado. Em outras palavras, Yuran não tinha meios eficazes para lutar contra um inimigo. Então, Ishiro estava mentalmente preparada para a derrota dela. Inicialmente, Ishiro pensou que Katsumata, o ninja genjutsu, também perderia. Mas Ishiro não esperava que tivesse realmente concluído o desenvolvimento de um genjutsu de interferência que pudesse ser usado em combate real às vésperas dos exames Chunin. Ishiro também participou da pesquisa deste genjutsu. A base para seu desenvolvimento foi um genjutsu de nível C de Wagakure. Mas o processo de execução desse jutsu era muito complicado e exigia que o ninja mantivesse os selos de mão após a execução. No entanto, este genjutsu recém-desenvolvido era de efeito contínuo. O nível deste genjutsu ainda era C, mas sua maior vantagem era que após o lançamento, não exigia controle contínuo do conjurador. O conjurador podia aproveitar a oportunidade para lançar ataques subsequentes. É claro que o genjutsu também tinha suas deficiências. Sua intensidade não era alta e era facilmente percebida pelo inimigo, especialmente para alguns ninjas com forte poder espiritual. Esse movimento era basicamente inútil contra eles. Para prolongar o tempo em que o inimigo estava sob o efeito, Katsumata considerou esse problema ao desenvolver o genjutsu. Ele optou por reduzir a área de efeito do genjutsu. Por exemplo, quando o oponente de Katsumata estava sob o efeito do genjutsu, a maior parte da cena que ele viu era real. Apenas uma pequena área diretamente à sua frente era posicionalmente imprecisa em sua linha de visão. E a kunai que Katsumata usava para atacá-lo se aproximou exatamente dessa posição. Foi esse pequeno truque que tornou esse novo genjutsu de nível C difícil de ser percebido pelo inimigo. Nesse ponto, todos os 6 discípulos de Ishiro haviam completado a primeira rodada de lutas. Ishiro decidiu promover os 5 primeiros. Quanto a Yuran, ela também poderia ser promovida a Chunin seguindo o processo da equipe de barreira. Assim, os 6 membros do Esquadrão 13 e do Esquadrão 4 já haviam, até aquele momento, completado o objetivo inicial de Ishiro. Nenhum deles precisava participar da competição do dia seguinte. Entre eles, Takuhiro Uchiyama havia completado diretamente a transformação para se tornar um Jounin, um passo à frente dos demais. Pensando nisso, Ishiro virou a cabeça com um sorriso e olhou para Aki Uvada ao lado dele e Takuhiro Uchiyama abaixo. 5 dias depois, o exame de seleção Chunin foi formalmente concluído. Ishiro selecionou 100 pessoas dentre as 500 para serem promovidas a Chunin. Segurando a lista, Ishiro foi até o escritório de Onoki.
Lord Tsuchikage, está aí a lista dos Chunin recém-promovidos. Desta vez Ishiro entregou a lista a Onoki, apontou para Akio Wada e Takuhiro Uchiyama, que estavam bem na frente e disse, que sorte. Esses dois que estão no começo podem se tornar Junins no ano que vem. O rosto de Onoki se contraiu quando ele viu que Ishiro havia promovido 100 Chunin de uma só vez, mas depois de ouvir a última metade da frase, ele ficou imediatamente muito feliz e rapidamente voltou seu olhar para os dois primeiros nomes. Ao ver Akio Wada, os olhos de Onoki brilharam e ele disse, esse Akio Wada é o melhor aluno que se formou há 2 anos, certo? Ele pode ser promovido a Jounin tão rápido? Sim. A força deste Akio Wada não é fraca, e sua base é muito melhor que a de Takuhiro. Calculo que não teremos que esperar 1 ano. Além disso, sua promoção só foi concluída depois que falei com ele sobre a vontade da pedra e a magnanimidade de um Kage. Portanto, não há problemas com seu raciocínio, vale a pena cultivá-lo seriamente. Onoki assentiu e disse, de fato, uma boa muda. Ao vê-lo, sinto como se estivesse vendo você de 10 anos atrás. Ishiro coçou o nariz e disse, falando nisso, eu não sou tão bom quanto esses juniores. Eu trilhei um caminho tortuoso naquela época e perdi muito tempo. Onoki, no entanto, balançou a cabeça. Trilhar um caminho tortuoso também é uma experiência valiosa. O caminho de um ninja é difícil, e quanto mais alto você sobe, mais ele testa o caráter de um ninja. Se você não tivesse passado por essas experiências antes, é difícil dizer se conseguiria chegar a este nível agora. Ishiro assentiu levemente, mas não respondeu. Onoki então voltou seu olhar para o nome de Takuhiro Uchiyama e suspirou. Ishiro, sua maior especialidade é ensinar discípulos. Eu também me lembro deste Takuhiro Uchiyama. Suas notas não eram excelentes na classe avançada naquela época. Eu não esperava que ele tivesse evoluído tanto agora. A propósito, promovi todos os 3 da sua segunda leva de discípulos a Jounin. Embora ainda não sejam maduros o suficiente com a guerra iminente, a vila precisa urgentemente de um grupo de elites que se levante e assuma mais responsabilidades. Ishiro assentiu, não ficou surpreso com isso. Se fosse tempo de paz, os padrões da vila para promover Jounin seriam mais rigorosos como no caso dele. Naquela época, Ishiro já possuía a força de um Jounin há muito tempo, mas ficou preso no posto de Jounin especial por muito tempo sem ser promovido. Mas agora era tempo de guerra. Era razoável que Shinya Matsutani, Ogura Saki e Takumi fossem promovidos rapidamente após atingirem o padrão de força. 2 anos atrás, Kawakita, Shiko Tomoi e Kageyama também foram promovidos imediatamente por causa da Terceira Guerra. A geração mais jovem da vila está ficando cada vez mais forte. Nós, os mais velhos, também não podemos relaxar. Ishiro, quando você planeja começar a aprender Kekkei Touta? Onoki mudou de assunto repentinamente, passando a palavra para Ishiro. Assim como a Kekkei Genkai, Iwagakuri também tinha todo um conjunto de teorias para o treinamento em Kekkei Touta. Mas teoria era teoria. Já era notável que Iwagakuri conseguisse produzir usuários da liberação de explosão em pequenos lotes. Esperar produzir usuários da liberação de poeira em lotes era quase impossível. Mas não importa o que acontecesse, a vila tinha um método para treinar Kekkei Touta, e esse método, como os 2 Kekkei Genkai que Ishiro havia desenvolvido antes, poderia ser alcançado sem depender da herança de linhagem. Acontece que até então, apenas um tipo de Kekkei Touta havia existido em Iwagakuri, a liberação de poeira. Vale dizer que em todo o mundo ninja havia apenas um tipo de Kekkei Touta bem, excluindo a liberação de madeira. De acordo com a descrição no pergaminho secreto de nível S, Ishiro havia de fato atingido o limiar para o treinamento em um Kekkei Touta. No entanto, como não havia outro Kekkei Touta de referência além da liberação de poeira, Ishiro não sabia em que direção desenvolvê-lo. Hoje ele mencionou esse assunto para Onoki, então Ishiro decidiu ter uma boa discussão com ele sobre o desenvolvimento de Kekkei Touta. Após ouvir o relato de Ishiro, Onoki ponderou por um momento e disse, meu mestre, o segundo Tsuchikage Mu disse uma vez, liberação de poeira é liberação de poeira. E ninjutsu de liberação de poeira é ninjutsu de liberação de poeira. O ninjutsu de liberação de poeira é apenas uma forma de aplicar o Kekkei Touta, liberação de poeira. Originalmente, eu não entendia o significado desta frase. Ouvindo suas dúvidas hoje, acho que entendi agora. Talvez nossa compreensão sempre tenha sido problemática. Inconscientemente associamos a liberação de poeira, jutsu de desmantelamento atômico e a liberação de poeira, técnica de desapego do mundo primitivo à própria liberação de poeira. Na verdade, estávamos errados. Kekkei Touta é muito instável. Mesmo eu, só consigo usar a liberação de poeira fora do meu corpo. Embora o chakra da liberação de poeira esteja remodelando meu corpo não é imune a ela. Ishiro pensou consigo mesmo, isso faz sentido. Havia muitos exemplos na história original em que certos usuários de Kekkei Genkai não foram prejudicados por suas próprias Kekkei Genkai incrivelmente poderosas. Por exemplo, a liberação de fervura de Meiterumi, ela conseguia limpar a liberação de fervura do canto da boca como se fosse saliva. Mas parecia que a liberação de poeira era diferente. O próprio Onoki não ousou receber um golpe de sua própria liberação de poeira. Ignorando os pensamentos de Ishiro, Onoki continuou. Como Kekkei Touta, liberação de poeira, é instável, meu mestre desenvolveu 2 métodos de aplicação para ele. O jutsu de desmantelamento atômico e a técnica de desapego do mundo primitivo. Talvez esses 2 métodos de aplicação também possam ser aplicados a outros Kekkei Touta. Ao ouvir isso, os olhos de Ishiro brilharam. Então era isso. De fato, ao assistir à história original, Ishiro sentiu que a liberação de poeira estava relacionada ao jutsu de selamento. Agora que ouvirá isso, não havia dúvida. O jutsu de desmantelamento atômico devia ser o conjurador liberando
liberando o poder do chakra da liberação de poeira por meio de um método semelhante ao jutsu de selamento. Em outras palavras, o jutsu de desmantelamento atômico não era um ninjutsu exclusivo para a liberação de poeira. Podia ser usado na liberação de poeira e também em outros Kekei Tota. Por exemplo, liberação de água, bala de dragão de água e liberação de fogo. Bala de dragão de fogo eram muito semelhantes, e seus princípios também eram semelhantes. Nesse caso, se eu desenvolver um novo Kekei Tota, não preciso pensar em como desenvolver ninjutsu para ele. Só preciso praticar de acordo com os métodos do jutsu de desmantelamento atômico e da técnica de desapego do mundo primitivo? O maior problema foi resolvido assim, sem mais nem menos? Não havia necessidade de pensar em qual seria a forma da nova Kekei Genkai. Bastava fundi-la sem pensar e pronto. Sentindo que seu futuro era brilhante, Ishiro riu tolamente para si mesmo, sem ouvir o que Onoki disse em seguida. Depois de um tempo, Onoki, sentindo que estava falando com nada, suspirou, não prestou mais atenção em Ishiro, chamou Kitsushi e começou a cuidar de assuntos oficiais. Quando Ishiro recobrou os sentidos, Onoki já havia mergulhado a cabeça nos documentos e não se importava mais com ele. Ishiro deu um sorriso envergonhado e saiu sorrateiramente do escritório do Tsuchikage. Ishiro já havia lido há muito tempo o pergaminho secreto de nível S sobre o desenvolvimento do Kekei Tota. Naquela época, para treinar o jutsu sábio e controlar melhor as 3 energias diferentes, Ishiro analisou cuidadosamente o pergaminho. Agora, para desenvolver um Kekei Tota, Ishiro relembrou cuidadosamente o conteúdo do pergaminho diversas outras vezes. No dia seguinte, no campo de treinamento, Ishiro estava sozinho, ponderando sobre o desenvolvimento de um novo Kekei Tota. Após uma análise teórica, Ishiro descobriu que, embora o treinamento em jutsu sábio e o treinamento em um Kekei Tota tivessem muitas semelhanças, suas dificuldades eram diferentes. A maior dificuldade no treinamento do jutsu sábio era a petrificação. Essa dificuldade foi resolvida com um bastão negro que Ishiro havia obtido de Nagato. Além disso, havia falta de familiaridade com a energia natural. Mas isso também foi resolvido depois que Ishiro distribuiu sua energia mental entre os vários tipos de energia. O grande obstáculo no treinamento de um Kekei Tota eram os contra-ataques elementais. As 5 naturezas de chakra não eram isentas de interferências. Por exemplo, os 2 atributos usados na liberação de porcelana desenvolvida por Ishiro, água e terra, neutralizavam a água. Acontece que naquele momento havia apenas 2 atributos, e toda a atenção de Ishiro estava neles, então o contra-ataque não teve muito efeito. Mas agora, um Kekei Tota tinha 3 atributos, água, terra e relâmpago. Ishiro não conseguia concentrar toda a sua atenção apenas nos atributos água e terra, pois, entre os 3 atributos, havia outra relação oposta. O relâmpago se opõe à terra. Os 3 atributos contidos na liberação de poeira que Onoki treinou eram vento, fogo e terra. Entre eles havia apenas uma relação de oposição, fogo contra vento. O atributo terra não tinha relação com os atributos vento e fogo. Em outras palavras, o Kekei Tota que Ishiro estava desenvolvendo pode ser mais difícil do que a liberação de poeira. Mas Ishiro também tinha uma vantagem. Seu treinamento em jutsu sábio lhe dera vasta experiência na fusão de 3 energias. O ponto de partida de Ishiro era mais alto do que o de Onoki quando ele aprendeu a liberação de poeira naquela época. De acordo com o significado do segundo Tsuchikage Mu, Ishiro não precisava lidar com o problema do ninjutsu do novo Kekei Tota. Ele só precisava liberar o chakra fundido de acordo com o método do jutsu de desmantelamento atômico. Então, os próximos passos do treinamento estavam claros. Primeiro, aprenda o jutsu de desmantelamento atômico. Ele precisa ser colocado bem na frente. Caso contrário, o chakra fundido do Kekei Tota prejudicaria o próprio conjurador. Em seguida, fundir os 3 chakras de atributos fora do corpo. Este processo era o mais perigoso. Segundo Onoki, ele teve que acompanhá-lo durante todo o processo. Por fim, fundi-los dentro do corpo, usar o chakra para remodelar o corpo e elevar o nível da vida. Onoki estava preso nesta etapa. Somente após concluí-la, um ninja não seria ferido por sua própria Kekei Genkai. Após terminar a análise, Ishiro começou a alocar tempo para treinamento futuro. Capítulo 255. Assim que Ishiro terminou de organizar seus planos futuros para o desenvolvimento de um Kekei Tota, seus 6 discípulos chegaram juntos. Naquele momento, todos os 6 vestiam os uniformes Chunin de Vagakuri. Naquele momento, os 6 haviam ido juntos ao prédio Tsuchikage para completar seu registro após serem promovidos a Chunin. Entre eles, Yuran Kawazoi havia completado sua promoção a Chunin como ninja de jutsu de selamento da equipe de barreira. Observando as vestimentas dos 6, Ishiro sorriu e disse: "Parabéns, vocês agora são todos Chunin. Vocês estão um passo mais perto dos seus sonhos." Assim que a voz de Ishiro baixou, Himekisuda foi a primeira a falar: "Professor Ishiro, agora que nos tornamos Chunin, isso significa que nossos esquadrões atuais serão dissolvidos?" Ishiro primeiro assentiu, depois balançou a cabeça, dizendo: "A dissolução é inevitável, mas a força da maioria de vocês ainda está no nível Chunin. Então, conversei com o Lord Tsuchikage e teremos outro período de treinamento especial para vocês." Himekisuda ficou um pouco decepcionada ao ouvir isso. Ela já havia se acostumado a se dar bem com seus atuais companheiros de equipe e não queria se separar. As expressões dos outros eram mais ou menos as mesmas. Ishiro sorriu e disse: "A separação é inevitável.
Quando me separei dos meus companheiros de equipe pela primeira vez, também foi muito difícil. Mas depois que o esquadrão original foi dissolvido, surgiram novos esquadrões. Então, na verdade, essa questão não é tão difícil quanto você imagina. Takuhiro Uchiyama perguntou. Professor Ishiro, como eram seus antigos companheiros de equipe? Como eles estão agora? Ishiro inclinou a cabeça e pensou por um momento. Depois disse sucintamente. Aquele casal sem vergonha agora é um casal. Como esperado, sem que eu os separasse, eles finalmente ficaram juntos. Os 6. Após se tornarem Chunin, os ninjas podiam receber algum alimento medicinal suplementar para o treinamento. Desta vez, com 100 Chunin sendo promovidos coletivamente, foi um gesto bastante generoso para a vila. O campo de treinamento exclusivo para os recém-promovidos Chunin não tinha capacidade para tantas pessoas, então Ishiro levou 6 para um campo de treinamento regular. Além disso, Ishiro também contratou um chefe especial para preparar comida medicinal para os 6. Ele decidiu aproveitar esse período para realizar um treinamento especial para eles. A partir daquela tarde, os 6 continuaram a passar por diversos treinamentos direcionados, sob as exigências de Ishiro. Enquanto isso, o próprio Ishiro iniciou oficialmente o desenvolvimento de sua Kekkei Touta. O treinamento no jutsu de desmantelamento atômico não foi muito difícil para Ishiro. Com sua habilidade atual de completar jutsus de selamento de nível A e de nível S com a ajuda de um clone, o jutsu de desmantelamento atômico foi moleza para ele. Entretanto, considerando o perigo do Kekkei Touta, Ishiro ainda fez o seu melhor para dominar completamente o jutsu de desmantelamento atômico, pelo menos até o ponto em que pudesse ser usado em combate real, para evitar qualquer acidente de treinamento. Alguns dias depois, Ishiro convidou Onoki para vir mais cedo. A partir daquele dia, ele começaria oficialmente a tentar fundir os 3 tipos de chakra. Os 6 discípulos estavam muito curiosos com a chegada de Onoki. No entanto, como discípulos de Ishiro, eles também sabiam que seu mestre estava treinando recentemente um movimento muito poderoso e entendiam que ele precisava da orientação pessoal do Lorde Tsuchikage. Mas com a presença de Onoki, o entusiasmo dos 6 jovens pelo treinamento era ainda maior. Ishiro criou um clone de água e um clone de relâmpago. Junto com seu corpo principal, os 3 começaram a fundir chakra fora do corpo. No entanto, antes da fusão, Onoki fez alguns arranjos no campo de treinamento. Era uma barreira criada para evitar danos excessivos caso a Kekkei Touta saísse do controle. Ishiro e Onoki permaneceram dentro dessa barreira para praticar. Com 2 clones cooperando, fundir chakra era relativamente mais fácil. A razão pela qual Ishiro criou um clone de água e um clone de relâmpago foi que ele considerou que o atributo terra tinha uma relação oposta tanto com água quanto com raio e precisava de atenção especial. Esse aspecto era o mais difícil, então era tratado pelo corpo principal. Com a orientação pessoal de Onoki e a base de seu treinamento em Jutsu Sábio, além do fato de Ishiro ter desenvolvido sucessivamente 2 Kekkei Genkai. Esse processo de fusão para Ishiro foi relativamente rápido. Pelo menos, era o que Onoki pensava. Após um mês de prática intermitente, Ishiro havia basicamente compreendido a chave para fundir os 3 chakras, água, terra e relâmpago. No fim das contas, Ishiro ainda não tinha muita proficiência. Ele conseguia entender isso e não estava deprimido. O treinamento que Ishiro mais almejava era esse tipo de aumento gradual na proficiência. A paciência não lhe faltava. Essa sensação de satisfação, de sentir-se claramente um passo mais perto do sucesso a cada período, mantinha Ishiro eternamente motivado. É claro que este mês de treinamento não foi isento de acidentes. Acidentes aconteciam todos os dias. A cada vez eram os 3 chakras saindo do controle, causando uma explosão. Felizmente, a quantidade de chakra que Ishiro usou nesse estágio não foi grande, então mesmo que causasse uma explosão, a barreira pré-estabelecida poderia contê-la. Entretanto, nessas explosões repetidas, Ishiro também passou a entender algumas das características do novo Kekkei Touta. A forma dessas explosões não era completamente a mesma, mas, na maioria dos casos, o tipo de explosão era o mesmo. No centro da explosão, uma luz azul brilhante era emitida. E após a explosão, uma parte dos objetos na área original sempre desaparecia como se tivessem se vaporizado. Ishiro estimou que o Kekkei Touta, após um treinamento bem-sucedido no futuro, também teria esse efeito. Então, após conversar com Onoki, eles batizaram um novo Kekkei Touta de liberação de luz. Em um mês, ele nem havia começado a liberação de luz, mas o treinamento intensivo para os 6 discípulos de Ishiro já havia terminado. Hoje era o último dia deles sob o comando de Ishiro. No futuro, embora ainda fossem discípulos de Ishiro, não seriam mais liderados por ele em missões. Cada um seguiria seu próprio futuro. Ishiro olhou para os 6 discípulos com quem estivera por quase 2 anos e disse lentamente: tudo bem, não fiquem tristes. No futuro, mesmo sem a supervisão de um professor, vocês não podem ser tão preguiçosos. Depois de falar, Ishiro começou a dar suas últimas palavras de conselho a cada um deles, um por um. Pequeno Lan, sua habilidade de combate individual não é boa, mas seu talento em jutsus de selamento é excelente. Trabalhe duro na equipe de barreira no futuro e se esforce para desenvolver algum jutsu de selamento que a vila não tenha. Yuran Kawazoi assentiu. Ela era a única aluna que não havia sido promovida pelo processo normal e sentia que havia envergonhado a professora. Ela estava um tanto desanimada há algum tempo. Então, no último mês, ela foi quem treinou mais arduamente. Finalmente, antes de se separarem, ela aprendeu seu primeiro jutsu de selamento de nível A, o selo dos 5 elementos. É claro que os atributos de Yuran não eram todos os 5 elementos. Embora tivesse aprendido este selo, ela ainda não conseguia completá-lo sozinha. Mas isso já era notável. Sendo capaz de lançar um jutsu de selamento de nível A logo após se tornar uma Chunin, seu futuro poderia ser considerado ilimitado. Ineki, ouvi dizer que você se alistou na Anbu. Ishiro voltou seu olhar para a garotinha mais animada entre as 6. Sim, professor Ishiro. Entrei para a equipe da Gata Branca Sênior.
Com a orientação da mãe, Fuka também pode progredir mais rápido, e Meki Suda assentiu animadamente. Nos últimos 2 anos, ela e Fuka haviam comido, vivido e treinado juntas. O vínculo delas agora era mais profundo do que com a própria família dela. Ishiro assentiu, expressando seu apoio à escolha de Meki. A garotinha tinha suas próprias ideias e se esforçava bastante em seu treinamento. Após um mês de treinamento intensivo, a força dela e de Fuka havia progredido a passos largos. Falando nisso, a vila não só havia fornecido alimento medicinal para Meki recentemente, como também uma porção para Fuka. Então, a força de Fuka também aumentou consideravelmente. Com a coordenação dos dois, Ishiro também ficou um pouco mais tranquilo quanto à segurança da garotinha na Anbu. A próxima foi Kanako. A garotinha inesperadamente escolheu ser líder de um esquadrão Chunin e até expressou o desejo de levar seu esquadrão ao campo de batalha. No início, Ishiro ficou muito estranho, mas depois entendeu. A menina estava com pouco dinheiro. A liberação de papel de Kanako era muito cara, especialmente o elenco de liberação de papel com marcadores explosivos como meio. A garotinha vinha de uma família civil e era muito difícil manter esse estilo de combate. Anteriormente, Ishiro a apoiava, mas agora que a equipe estava dissolvida, ela precisava pensar em como ganhar dinheiro. E se tornar líder de esquadrão de uma equipe pequena era uma boa maneira de ganhar dinheiro. Um esquadrão regular era diferente da equipe liderada por Ishiro. O objetivo principal da equipe de Ishiro era guiar os juniores, enquanto o objetivo principal de um esquadrão regular era realizar missões. E como líder de esquadrão, as recompensas de missão que Kanako receberia eram consideráveis. Ishiro acariciou a cabeça da menina e disse, continue assim. Ishiro estava preocupado com a possibilidade de a garotinha ganhar dinheiro com as missões. Embora as recompensas pelas missões ninja fossem boas, os custos também eram altos. E os custos de Kanako eram particularmente altos. A carta que Ishiro enviará a Conan ainda não receberá resposta. Ele já não tinha muitas esperanças. O nível que a liberação de papel de Kanako alcançaria no futuro só dependia dela mesma. Takuhiro, embora sua força não seja fraca, depois de entrar na Anbu, seja discreto no início. Antes que sua força atinja o nível de Jounin, não seja muito chamativo. É tempo de guerra agora. Como um jovem demonstrando talento excessivo, você pode facilmente atrair a atenção do inimigo, Ishiro instruiu Takuhiro Uchiyama. Takuhiro assentiu. Ele havia se juntado a Anbu e estava no mesmo esquadrão que Akio Wada. Ele se apresentaria oficialmente no dia seguinte. Na verdade, a personalidade de Takuhiro era relativamente reservada, não do tipo extravagante. As instruções de Ishiro eram basicamente sem sentido. Kazumasa, você já decidiu para qual departamento vai agora? Ishiro olhou para Kazumasa Yoshimura com certa impotência. Este cara ainda não havia decidido para onde ir, pois sentia que nenhum departamento lhe convinha. Kazumasa Yoshimura riu e disse, Professor Ishiro, eu escolhi. Vou para o departamento de desenvolvimento de ninjutsu. Ishiro ficou perplexo. O departamento de desenvolvimento de ninjutsu? A vila tinha um departamento assim? Como ele, um conselheiro, não sabia? Depois de pensar cuidadosamente, pareceu que realmente havia um. Este departamento havia sido criado recentemente pela vila e incluía pesquisas sobre diversos projetos na vila. A equipe de desenvolvimento de ninjutsu de liberação de relâmpagos, que Ishiro presidia anteriormente, agora estava afiliada a este departamento. Acontece que naquela época, o próprio Ishiro era um conselheiro e como líder da equipe, não precisava se juntar a este departamento. Mas depois que Ishiro deixou o cargo, a equipe de P&D precisou se juntar a este departamento. Afinal, eles ainda precisavam da coordenação dos conselheiros de alto nível quando enfrentavam dificuldades. Além da equipe de P&D de liberação de relâmpagos, esse departamento também incluía vários ramos estranhos, como desenvolvimento de genjutsu, desenvolvimento de jutsu sábio e manejo de animais ninja. Ishiro pensou por um momento e não conseguiu encontrar nenhum departamento adequado para Kazumasa. Então ficou ainda mais confuso. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 256. Kazumasa Yoshimura sabia o que intrigava Ishiro e disse, preciso da ajuda do professor Ishiro. Quero estabelecer uma filial dentro do Departamento de Desenvolvimento de Ninjutsu dedicada a pesquisar como simplificar selos de mão e desenvolver novas formas de selos. Quero organizar um método completo e sistemático para simplificar selos de mão para a vila. Ishiro ficou ligeiramente atordoado, sem esperar que Kazumasa tivesse tal ideia. Ele ponderou por um momento e então disse, entendo. Não se preocupe, lutarei por você nas reuniões de alto nível. No entanto, você precisa primeiro escrever um documento organizando suas conquistas em selos de mão nos últimos 2 anos. Somente quando o Lord Tsuchikage enxergar seu potencial, ele abrirá tal filial. Hehe. Kazumasa tirou um pequeno livreto de sua bolsa de ferramentas ninja e o entregou a Ishiro. Ishiro ficou surpreso, sem esperar que Kazumasa tivesse preparado aquilo há tanto tempo. Parecia que a ideia não era um capricho repentino, mas sim algo bem pensado. Por fim, chegou Katsumata. Ishiro lhe disse, Katsumata, seu talento para genjutsu é muito forte. Já pensou em se juntar à equipe de P&D de genjutsu? A escolha de Katsumata foi a mesma de Kanako. Ele queria ser líder de esquadrão. Professor Ishiro, eu decidi. Tenho pouca experiência. Preciso de combate, preciso aprimorar meu genjutsu no processo de execução de missões, disse Katsumata com uma expressão determinada. Na verdade, para entrar em combate, a melhor escolha era entrar para Anbu. Mas se Katsumata entrasse para Anbu, ele seria apenas um membro júnior da equipe e não poderia decidir quais missões cumprir. Mas se ele se tornasse um líder de esquadrão, poderia escolher algumas missões adequadas para aprimorar seu genjutsu. Ishiro assentiu e disse, tudo bem então.
Neste momento, o Esquadrão 3 e o Esquadrão 4 foram oficialmente dissolvidos. Com o Esquadrão 3 e o Esquadrão 4 dissolvidos, e a nova turma de formandos ainda não pronta, havia um período de tempo livre. Ishiro originalmente queria usar esse tempo livre para aprimorar sua proficiência em liberação de luz. No entanto, o plano de treinamento passo a passo de Ishiro foi interrompido. O motivo era simples, uma mudança havia ocorrido na linha de frente. Nas palavras de Onoki, os ninjas da névoa ficaram loucos novamente. Embora todas as nações do mundo ninja já tivessem concluído seus preparativos de guerra há muito tempo, ninguém estava disposto a arriscar a própria vida. Areia, nuvem e pedra temiam ser alvos de Konoha e tentavam encontrar maneiras de provocar outras vilas ocultas para que iniciassem uma guerra com Konoha primeiro. Apenas a névoa parecia não se importar com a retaliação de Konoha. Ontem mesmo, a névoa reuniu um exército de mais de 7.000 ninjas e entrou na terra dos redemoinhos sem qualquer esconderijo. Naquela época, os exércitos de Wagakure, Tsunagakure e Komogakure ainda estavam em seus próprios países, mas Kirigakure havia entrado novamente na terra dos redemoinhos. Foi nessas circunstâncias que Ishiro recebeu um aviso urgente de Onoki e foi ao escritório do Tsuchikage para uma reunião. Depois de ler rapidamente a informação, as sobrancelhas de Ishiro franziram ainda mais que as de Onoki. Onoki refletia sobre a loucura que o quarto Mizukage estava tramando, enquanto Ishiro se perguntava se o quarto Mizukage já estava sendo controlado por Madara Uchiha. Caso contrário, com a sabedoria política que Yagura Karatashi demonstrara anteriormente, por que ele seria tão impulsivo? Ou será que o controle de Madara sobre a névoa já foi suficiente para afastar Yagura e iniciar uma guerra? Se Yagura estava sendo controlado ou não era uma questão que podia ser grande ou pequena, mas Ishiro não tinha como confirmar, o que o deixou extremamente frustrado. Ishiro, como você acha que Konoha vai responder? Onoki perguntou enquanto Ishiro ainda estava imerso em pensamentos. Ishiro pensou por um momento e disse, entre as 4 grandes nações, excluindo Konoha, neste momento, Tsunagakure está em último lugar em termos de força geral, seguida por Kirigakure. Mas em termos de poder de combate de alto nível e número de indivíduos de nível Kage, a névoa tem o menor número. Deduzo que Konoha tratará o mais fraco, Kirigakure, como principal alvo do ataque, e pode adotar métodos violentos para nos deter. Onoki assentiu e disse, seus pensamentos são semelhantes aos meus. É que a guerra está mudando rápido demais, e confiar em ninjas da inteligência para transmitir informações não é oportuno o suficiente. Então, você deveria fazer uma viagem à terra dos redemoinhos. Ishiro ficou radiante e assentiu rapidamente. De qualquer forma, ele já estava procurando um motivo para sair. Ao ver isso, Onoki imediatamente gritou, você não pode agir precipitadamente. Você atrapalhou os planos de Konoha várias vezes com seu jutsu de pedra leve e pesada. Agora Konoha provavelmente criou táticas direcionadas. Provavelmente será impossível para você ir e vir livremente como fez durante o conflito entre névoa e nuvem. Ao ouvir isso, Ishiro também assentiu. Ele certamente entendia o ponto. Como um oficial de alto escalão da vila, o próprio Ishiro já havia feito muitas coisas, como formular táticas especiais após obter informações inimigas. O caso mais recente foi contra Kakuzu. Ishiro não havia ocultado informações sobre Kakuzu, então, após lutar com ele, coordenou com a Anbu a realização de várias sessões de treinamento tático e formulou diversos conjuntos de táticas para lidar com Kakuzu. Da mesma forma, era impossível para Konoha não ter formulado táticas para combater o jutsu de pedra leve e pesada. No entanto, Ishiro apenas ouviu o aviso de Onoki casualmente e não o levou muito a sério. Formular táticas contra o jutsu da pedra leve, pesada não foi difícil, mas até onde Ishiro sabia, Konoha não tinha como lidar com um Kage de nível que pudesse voar. Depois Onoki e Ishiro discutiram algumas opiniões sobre a direção da guerra entre Konoha e a névoa, e então Ishiro se levantou e partiu. Entretanto, Ishiro não foi para o campo de batalha principal no país dos redemoinhos, mas sim para as proximidades do país das ondas. Ishiro não estava muito interessado na grande guerra entre Konoha e a névoa. O que o interessava era outra força que a névoa poderia ter, os 7 espadachins ninja da névoa. Na história original, quando os 7 espadachins ninja lançaram um ataque de longa distância em Konoha, Konoha já havia vivenciado quase toda a terceira grande guerra ninja e sua força estava bastante prejudicada. Naquela época fazia algum sentido para a névoa optar por invadir Konoha por trás das grades. Mas agora a quarta guerra havia apenas começado, e a força de Konoha não estava prejudicada. Ishiro não tinha certeza se a névoa ainda faria isso. Entretanto, se as ações dos 7 espadachins ninja na história original foram espontâneas e não uma decisão dos superiores da névoa, ou se foram lideradas por Madara, então Ishiro sentiu que ainda poderia vir e tentar a sorte. A Terra do Fogo e a Terra da Água não eram adjacentes, eram separadas pelo mar. Teoricamente, a névoa poderia pousar em qualquer ponto ao longo da longa costa da Terra do Fogo. Mas considerando que os ninjas também precisam de suprimentos, e o mais adequado, o país dos redemoinhos, era onde estavam as principais forças de ambos os lados. Ishiro imaginou que os 7 espadachins ninja poderiam desembarcar da direção do país das ondas. Se o ataque surpresa da névoa desta vez consistisse apenas dos 7 membros dos 7 espadachins ninja, então Ishiro acreditava que eles poderiam aterrissar em qualquer lugar. Mas Ishiro se lembrava de que os 7 espadachins ninja eram apenas a vanguarda. Atrás deles, havia um grande exército ninja. Na história original, essa força parece ter sido assustada por um único Shizui Uchiha. Mas em qualquer caso, um exército ninja em grande escala querendo lançar um ataque furtivo ainda deixaria rastros. No dia seguinte, após um longo voo, Ishiro chegou ao céu acima da Terra das Ondas. No entanto, Ishiro circulou o país das ondas por um dia inteiro, mas não encontrou nenhum sinal de atividade de um grande exército ninja. Ishiro também contatou os ninjas da inteligência de Wagakure no país das ondas, e as conclusões foram todas consistentes.
Além de algum impacto econômico devido à guerra, não houve mudanças no País das Ondas. Isso fez Ishiro hesitar. Será que os 7 espadachins ninja não agiram sozinhos, ou pousaram em outro lugar, ou ainda não haviam chegado? Ishiro não estava disposto a perder a oportunidade sem mais nem menos. Havia cada vez menos partes da trama original que poderiam ser usadas com vantagem. Após alguma consideração, Ishiro expandiu sua área de busca. Com o País das Ondas como centro, Ishiro começou a explorar as áreas marítimas próximas. De qualquer forma, ele podia voar, então ir e voltar não levaria muito tempo. Além disso, mesmo se fosse para o campo de batalha da Terra dos Redemoinhos, Ishiro não poderia fazer muita coisa. Se ele tivesse dominado completamente seu Kekkei Tota e possuísse poderosas capacidades de ataque de longo alcance, então Ishiro não se importaria em tentar ver se conseguia matar outro indivíduo de nível Kage de Konoha. Mas por enquanto, Ishiro sentia que seus ataques furtivos durante uma batalha entre 2 grandes exércitos não teriam muito efeito. Assim que Ishiro começou a vagar pela Terra das Ondas, as mobilizações militares das 5 grandes nações mudaram. Konoha, liderada pessoalmente por Hiruzen Sarutobi, preparou-se para usar métodos estrondosos para expulsar a névoa do jogo primeiro. Hiruzen supostamente trouxe 5.000 ninjas, mas ninguém sabia se havia outros indivíduos de nível Kage seguindo secretamente. Pelo menos o paradeiro de Danzou desapareceu de repente da vista de todos. Essa ação de Konoha não foi estúpida. O efeito dissuasor de um Kage cujo paradeiro era desconhecido era muito maior do que ele defender o forte em um determinado campo de batalha. Mas as respostas das outras nações também não foram lentas. O 4º Raikage e o 4º Kazekage quase simultaneamente se dirigiram às linhas de frente para fornecer apoio. O propósito deles era simples. Se você quiser se esconder, tudo bem, não consigo te encontrar, mas podemos te forçar a sair. Iwagakure, por outro lado, não tomou nenhuma atitude, mas no começo da Quarta Guerra, Ishiro e Ikura se revezaram na defesa do forte na linha de frente. Isso também era uma manifestação da força de Iwagakure. Iwagakure tinha 3 indivíduos de nível Kage e força suficiente para ter um comandante de nível Kage na linha de frente desde o início. A nuvem tinha apenas 2, um dos quais era um Jinchuriki, então eles naturalmente não podiam fazer o mesmo que Iwagakure. E embora a areia também tivesse 3 indivíduos de nível Kage, Chiyo havia se aposentado e não estava sob o comando do 4º Kazekage, tornando sua implantação de nível Kage menos flexível do que a de Iwagakure. Nesse ponto, as 3 grandes nações em um impasse com Konoha tinham indivíduos de nível Kage chegando às linhas de frente. A atmosfera da guerra mudou instantaneamente. Hiruzen havia declarado claramente que iria lidar com a névoa, então Konoha teve que despachar outros indivíduos de nível Kage para deter as 3 principais vilas ocultas. Mas Konoha tinha tantos indivíduos de nível Kage? Na verdade, sim. Mas infelizmente cada um tinha seus próprios problemas. Fugaku ainda estava resistindo. Might Dui, quem o conheceu? Embora Tsunade tenha sido encontrada por Hiruzen, sua hemofobia não foi curada. Quanto a Danzou, nosso querido Minato expressou que não poderia comandá-lo. O próprio Minato era o Hokage e teoricamente não poderia ir ao campo de batalha casualmente. Kushina Uzumaki era uma Jinchuriki, e uma Jinchuriki da Terra dos Redemoinhos. Essa origem não era um problema. A Terra dos Redemoinhos era uma aliada tradicional de Konoha. Mas agora, com a ascensão de Ikura, todos sabiam que o clã Uzumaki havia se juntado a Iwagakure e estava prestes a se unir por casamento ao jovem gênio de Iwagakure, Ikura. Nessas circunstâncias, os superiores de Konoha não se sentiam à vontade para deixar Kushina ir para a linha de frente. E se ela fosse transformada por Iwagakure? Uma coisa seria Konoha perder Kushina como uma Kage, mas também perder a 9 caudas? Então, embora Konoha tivesse vários indivíduos de nível Kage, Minato não conseguiu derrotar nenhum. Desamparado, Minato decidiu assumir o comando pessoalmente. Minato tinha seus motivos para fazer isso. A habilidade da técnica do deus voador do trovão lhe permitia apoiar diversos campos de batalha. Ele sozinho era equivalente a 2 ou 3 indivíduos de nível Kage. Talvez tenha sido uma coincidência, ou talvez tenha sido precisamente o cálculo da névoa ou de Madara Uchiha, mas depois que Minato deixou Konoha, Ishiro descobriu os rastros da força destacada da névoa. Voando a milhares de metros de altura acima de uma área marítima, Ishiro observou cuidadosamente a frota de navios abaixo. Pela escala, ele estimou que essa força da névoa somava cerca de 3.000. Quanto à possibilidade de ser liderada pelos 7 espadachins ninja, Ishiro, preocupado em ser descoberto por um Byakugan, não ousou se aproximar para explorar. Um minuto depois, Ishiro deixou esta área marítima e foi para a Terra do Fogo. Capítulo 257. A linha de ataque dos ninjas da névoa agora estava livre. Seu caminho à frente era a Terra das Ondas. Após obter a informação desejada, Ishiro decidiu partir imediatamente. Agora minha apresentação pode começar. Ishiro primeiro, conforme o plano, informou os ninjas da areia e da nuvem sobre as notícias sobre esse exército da névoa e então enviou uma carta a Ikura, dizendo-lhe para manter sua posição. Ishiro acreditava que depois de saber que outro grande exército da névoa pretendia marchar direto para o coração de Konoha, a areia e a nuvem não ficariam de braços cruzados. Esta era de fato uma oportunidade rara. Se Konoha não tivesse tantos genins estranhos, este único ataque da névoa teria o potencial de subverter o status hegemônico de Konoha. Mas Ishiro sabia muito bem o resultado desse exército de reforço da névoa, então não pretendia deixar Iwagakure se envolver com Konoha naquele momento. Apenas deixar que a areia e a nuvem fizessem um estardalhaço. Como esperado, os acontecimentos subsequentes foram exatamente como Ishiro havia previsto. Nuvem, areia e Iwa se posicionaram como se estivessem prestes a atacar. No entanto, do lado de Ikura, eram trovões altos, mas pequenas gotas de chuva.
Todos os dias eles se posicionavam como se estivessem prontos para entrar na zona de proteção da Terra da Grama a qualquer momento, mas nunca se moviam de seu lugar. Mas Kumo e Suna realmente despacharam muitos esquadrões de ninjas, aumentando o atrito com Konoha. Naquela época, entre as 5 grandes vilas escondidas, apenas Konoha ainda não sabia que estava prestes a ser invadida. Namikaze Minato não entendia por que a situação havia se tornado tão desfavorável para Konoha de repente. Claramente, quando ele chegou à linha de frente, as 3 vilas escondidas haviam reduzido apropriadamente o número de seus ninjas em ação. Mas em menos de um dia, todos assumiram uma postura como se estivessem se preparando para uma batalha decisiva. O inexperiente Minato enviou uma carta a Hiruzen Sarutobi por meio de um animal de invocação. Hiruzen, ao receber a carta, também sentiu dor de cabeça. Ele não estava no campo de batalha da Terra dos Redemoinhos há muito tempo. Assim que chegou à frente de batalha, lançou-se em uma grande batalha e obteve resultados consideráveis. Mas isso não era suficiente. A névoa não tinha um Kage defendendo forte, mas tinha um Jinchuriki. Hiruzen estava no auge. Na batalha anterior, ele havia suprimido os Jinchuriki do Três Caudas e ainda tinha forças para ajudar o exército principal de Konoha. Mas nesse ritmo, ainda levaria algum tempo para repelir completamente a névoa. Ainda há tempo para reforçar Minato? Hiruzen não tinha confiança. No entanto, naquele momento, Hiruzen pensou em outro assunto. Hoje, a situação dos Jinchuriki do Três Caudas no lado da névoa não parecia boa. O Três Caudas dava a impressão de que poderia explodir a qualquer momento. Que tal assim? Amanhã na batalha vou me concentrar no Três Caudas. Enquanto eu conseguir induzi-lo a atacar, a névoa perderá sua maior confiança. Parado na entrada do posto de comando, observando o acampamento ainda movimentado à noite, Hiruzen Sarutobi tomou uma decisão. Retornando ao posto de comando, Hiruzen perguntou ao seu capitão da guarda Kage: como está o contato com o lado de Orochimaru? Lorde III, Orochimaru concordou. Ele garantirá que a névoa e a nuvem tenham pelo menos um indivíduo de nível Kage protegendo forte em suas aldeias, respondeu o capitão da guarda. Hiruzen suspirou de alívio. Parecia que a morte de Jiraiya ainda tinha um grande impacto em Orochimaru. Caso contrário, com sua personalidade, já que ele havia escolhido desertar, seria impossível para ele contribuir para Konoha novamente. Com a garantia de Orochimaru, Hiruzen finalmente tinha alguma confiança na derrota da névoa. Kirigakuri contava apenas com o 4º Mizukage como indivíduo de nível Kage. Se Agura Karatashi não deixasse a Vila da Névoa, o exército inimigo da névoa seria fácil de derrotar. Está decidido. Amanhã, lidaremos primeiro com o Três Caudas e depois derrotaremos a névoa de uma só vez. Hiruzen sabia que uma vez tomada essa decisão, os ninjas de Konoha inevitavelmente enfrentariam uma batalha amarga amanhã. Esse tipo de resultado rápido e decisivo precisava ser conquistado com a vida dos ninjas. Felizmente ele ainda tinha Tsunade. Tsunade estava tratando os ninjas feridos. Claro, Tsunade, com sua hemofobia, estava deitada em sua própria tenda, usando Katsuyu para se curar remotamente. O retorno de Tsunade teve um certo efeito positivo no moral dos ninjas de Konoha. Pelo menos no campo de batalha, todos ficaram com menos medo de se machucar. Originalmente, com uma ninja médica poderosa como Tsunade por perto, Konoha deveria ter escolhido lutar de forma constante, ganhando vantagem aos poucos com baixo consumo, o que resultaria em muito menos sacrifícios. Mas o tempo não permitiu. O lado de Minato ainda esperava por apoio. Maldito Danzou. Nesse momento, se Danzou tivesse obedecido ao comando de Minato, a situação lá certamente seria muito melhor. Mas desde que ele veio apoiar a Terra dos Redemoinhos, Danzou desapareceu. Nem mesmo ele, Hiruzen Sarutobi, sabia para onde Danzou havia ido. Depois de pensar um pouco mais, Hiruzen foi até o quarto de Tsunade. Nesse momento, Tsunade havia terminado sua cura remota e estava descansando. A jovem Shizune ao lado viu Hiruzen entrar, rapidamente se curvou e lhe serviu chá. Hiruzen sorriu para Shizune. A garotinha de pouco mais de 10 anos, cuidava de Tsunade há vários anos. Depois de tomar um pequeno gole de chá, Hiruzen disse a Tsunade: Tsunade, amanhã durante o dia, não conserve seu chakra. Invoque Katsuyu e vamos derrotar os Jinchuriki do Três Caudas juntos. Tsunade ficou atordoada, então reagiu e perguntou: a situação do lado de Minato piorou? Hiruzen assentiu e disse: sim. Precisamos buscar uma batalha rápida e decisiva. Durante a luta de hoje, notei que o Jinchuriki do Três Caudas não está em boas condições. Este é um ponto de ruptura. Tsunade assentiu sem falar. Seu estado também não era bom. Embora a cura remota não exigisse ver sangue, apenas fornecer chakra a Katsuyu, a própria Tsunade não conseguia deixar de pensar nas cenas sangrentas dos ninjas feridos. Vendo isso, Hiruzen só pôde dizer a Tsunade para descansar bem, então se levantou e foi embora. No dia seguinte, Hiruzen liderou novamente os ninjas de Konoha para atacar as forças opostas da névoa. No nível Kage, Hiruzen avançou na linha de frente, lançando sozinho vários ninjutsus combinados de grande área. Do lado da névoa, os Jinchuriki da Três Caudas não tiveram escolha a não ser enfrentar Hiruzen novamente. No entanto, depois de ver o Jinchuriki do Três Caudas, Hiruzen ficou ainda mais certo de seu julgamento anterior. O estado do Três Caudas parecia ainda pior do que ontem. Hiruzen sussurrou para a pequena Katsuyu em seu ombro: Tsunade. Então, atrás dos ninjas de Konoha, uma enorme nuvem de fumaça apareceu, e finalmente, um enorme Katsuyu apareceu abruptamente. Ao ver Katsuyu aparecer no lado da névoa, o comandante, o chefe do clã Ozuki, Ketsujetsu Ozuki, ficou com uma expressão séria e começou a se preocupar com a batalha que se aproximava. Um Jounin ao lado dele disse neste momento: Lorde Ketsujetsu, Hiruzen Sarutobi é muito forte.
O Três Caudas já estava com dificuldades para lidar com ele, e agora tem Tsunade. E o estado do Três Caudas? Ketsugetsu naturalmente sabia que a situação era ruim. Ele não estava otimista com a guerra antes de começarem. Ele nem entendia por que os superiores queriam provocar Konoha primeiro. Rangendo os dentes, Ketsugetsu perguntou: onde está Tsunade? Outro Jounin responsável por reconhecimento e sensoriamento respondeu: parece que ela ainda está na retaguarda de Konoha e não atacou com Katsuyu. Talvez esteja tratando dos feridos. Ouvindo a resposta ambígua do ninja sensorial, as sobrancelhas de Ketsugetsu se franziram ainda mais. Então ele disse: eu vou segurar Katsuyu. Vocês todos recuem. O quê? Mas, Lord Ketsugetsu, nossa missão é resistir por pelo menos 5 dias. É apenas o segundo dia, expressou um Jounin preocupado. Não podemos resistir por 5 dias. Hiruzen é mais decidido do que esperávamos. Ele não nos dará tempo. Além disso, o Três Caudas não consegue resistir. Hoje deve ser sua última investida. Organizem a retirada imediatamente. Ketsugetsu sabia, naturalmente, que recuar naquele momento não seria fácil e que seria repreendido pelos superiores da vila. Mas não tinha escolha. Não esperava que o normalmente cauteloso Hiruzen fosse tão agressivo desta vez. Ele esperava ainda menos que Tsunade, que estava longe de Konoha há tanto tempo, aparecesse de repente no campo de batalha da Terra dos Redemoinhos. Após dar a ordem, Ketsugetsu liderou vários Elite Jounin para interceptar Katsuyu e Hiruzen. A batalha transcorreu com mais tranquilidade do que Hiruzen previra. A determinação da névoa em resistir foi muito menor do que ele esperava. Na batalha de hoje, após um breve contato, a névoa recuou. A velocidade era tão alta que Hiruzen nem teve tempo de organizar uma perseguição em larga escala. No entanto, os ganhos desta batalha não foram pequenos. O Três Caudas realmente se enfureceu. E o Três Caudas nem sequer resistiu ao ataque de Katsuyu. Perdeu completamente o controle sob o ataque de Hiruzen, que foi lançado sem qualquer consideração pelo consumo de chakra. Posteriormente, o Três Caudas causou grandes danos tanto a Konoha quanto à névoa. Acontece que Konoha, tendo invocado Katsuyu com antecedência, sofreu poucas baixas. Ao contrário, a névoa, como o Três Caudas estava indo em direção ao mar, que ficava na mesma direção da retirada da névoa, sofreu mais ataques e perdas maiores. Em apenas 2 dias, Hiruzen repeliu a névoa e até fez com que perdessem uma besta com cauda. Salvo qualquer acidente, o foco da névoa no futuro próximo seria recuperar o Três Caudas. Finalmente posso ir apoiar Minato. Hiruzen deu um suspiro de alívio. Mas logo ele recebeu uma notícia que quase o fez vomitar sangue. Uma equipe da névoa de cerca de 3.000 pessoas havia penetrado profundamente na Terra do Fogo. Esta notícia chegou muito prematuramente, pois o exército da névoa tinha os 7 espadachins ninja da névoa como sua vanguarda. Os 7 se moveram muito rapidamente, eliminando muitos ninjas de Konoha pelo caminho. Devido à guerra, a maioria dos ninjas de Konoha estava concentrada em vários grandes exércitos, e não havia muitos ninjas espalhados pela Terra do Fogo. Somado aos assassinatos cometidos pelos 7 espadachins ninja, os ninjas de Konoha, no estágio inicial, praticamente não tiveram chance de enviar informações. Os peixes ocasionais que escapavam da rede eram mortos pelo exército principal da névoa ou por Ishiro. Então, quando Minato e Hiruzen receberam a notícia, o exército da névoa já havia avançado metade do caminho. Mais metade, e eles realmente teriam chegado à vila de Konoha. Nesse ponto, Hiruzen e Minato não se importavam mais com mais nada. Minato convocou diretamente 2.000 ninjas da linha de frente para reforçar Konoha. Na verdade, o poder de combate dos ninjas que agora protegiam a vila de Konoha não era fraco. Não era algo que um exército de 3.000 homens da névoa pudesse derrotar. Mas a vila de Konoha era a grande retaguarda. Se Konoha também caísse nas chamas da guerra, os suprimentos para as linhas de frente seriam completamente cortados. E Hiruzen deixou apenas 2.000 ninjas na Terra dos Redemoinhos. O restante dos ninjas nem sequer teve tempo de descansar e avançou em direção a Konoha a toda velocidade. E ele próprio, levando apenas alguns Jounin de elite habilidosos em velocidade, avançou para interceptar essa força de flanqueamento da névoa. O caos em Konoha foi naturalmente descoberto pelos outros grupos. Os ninjas da areia e da nuvem coordenaram-se tacitamente com as ações da névoa. Assim que receberam a notícia de que Konoha tinha ninjas retornando para buscar reforços, lideraram seus exércitos para os países tampão intermediários. Então Minato, no mesmo dia, correu entre 2 campos de batalha, enfrentando o 4º Raikage e o 4º Kazekage em sucessão. No entanto, o que foi surpreendente foi que Vagakuri, que estava clamando para atacar, de repente ficou em silêncio. Capítulo 258. Neste momento, em um canto da Terra da Grama, Danzou, com o rosto sombrio, gritou para um subordinado. Tem certeza de que Vagakuri não fez nenhum movimento? Esse subordinado era originalmente um dos subordinados de Orochimaru, agora marcado com o selo de erradicação da língua amaldiçoada. Ao ouvir a pergunta de Danzou, essa pessoa disse: sim, Lord Danzou. Não só a força principal de Iva não avançou para a Terra da Grama, como também convocou muitos de seus esquadrões. O rosto de Danzou ficou ainda mais feio. Ele havia preparado uma grande surpresa para Ivagakuri na Terra da Grama. Olhando para trás para uma barreira de cor estranha, Danzou olhou para um ninja mascarado de meia-idade ao lado dele e disse: Shikuro, os insetos nesta barreira podem ser movidos? O ninja chamado Shikuro Aburame hesitou por um momento e disse: Senhor Danzou, os insetos da técnica do pote de veneno são muito difíceis de controlar. Se precisarmos movê-los, haverá um preço a pagar. Shikuro Aburame também era originalmente um dos subordinados de Orochimaru. Ele não sentia lealdade alguma por Danzou e só foi forçado a se juntar à raiz por não ter outra escolha. Danzou, é claro, sabia o preço que Shikuro teria que pagar. Ele apenas disse friamente: não preciso dizer a gravidade da crise em que Konoha se meteu. A vila precisa do seu sacrifício agora.
É hora de mostrar sua vontade do fogo. Shikuro Aburami cerrou os dentes e disse, este subordinado entende. Lord Danzou, este subordinado agora controlará os insetos venenosos para entrarem na terra. Não a terra da terra, mas a terra da chuva. O alvo são os ninjas da areia. Para a surpresa de Shikuro, Danzou havia mudado o alvo. Desta vez, a linha de ataque dos ninjas da areia não escolheu o país dos rios, mas passou novamente pelo país da chuva. Na visão de Hasa, o decadente Anzo era muito menos difícil de lidar do que os dois indivíduos de nível Kage da organização Akatsuki. Danzou não pretendia originalmente usar a técnica do pote de veneno contra os ninjas da areia. A areia tinha mestres de marionetes, e eles eram mais habilidosos em lidar com ataques de veneno do que a pedra. Além disso, a técnica do pote de veneno não era perfeita e sua toxicidade não era alta. Mas com Iwagakure inesperadamente escolhendo recuar neste momento, Danzou sentiu como se tivesse dado um soco no ar. O método cuidadosamente preparado não poderia ser desperdiçado. Como Iwagakure decidiu recuar, ele só podia dar um exemplo aos ninjas da areia. No caminho, ele também poderia ameaçar Anzo. Anzo não gosta de usar o veneno de sua salamandra para ameaçar outras vilas escondidas? Deixe-o também experimentar a ameaça de um grande enxame de insetos venenosos. Acontece que este lugar não era próximo do acampamento ninja da areia. Não se sabia se Shikuro Aburami sozinho conseguiria resistir o suficiente para levar os insetos venenosos até o acampamento da areia. Enquanto Shikuro se ocupava transferindo os insetos venenosos, Danzou disse a outro subordinado, vá até Namikaze Minato. Diga a ele que preciso de 10 membros do clã Aburami. Com esses 10, posso interceptar os ninjas da areia. Sim, este subordinado era um dos membros originais da raiz de Danzou. Sem hesitar diante das palavras de Danzou, ele reconheceu e saiu imediatamente. Enquanto o plano de Danzou contra Iwagakure falhou e ele voltou sua atenção para Sunagakure, Ishiro estava assistindo ao show. Ishiro e os 7 espadachins ninja entraram suavemente no coração da Terra do Fogo. Ao longo do caminho, além de ajudar os 7 espadachins ninja a lidar com alguns peixes que escaparam da rede, Ishiro não fez mais nenhum movimento. Mas Ishiro teve um ganho inesperado. Olhando para o ninja de Konoha que estava firmemente envolto em 3 camadas internas e 3 externas por seu jutsu de selamento, Ishiro não pôde deixar de rir. O ninja do clã Kurama de Konoha. Que surpresa agradável! Este ninja de Konoha também era um dos ninjas dispersos no caminho de avanço dos 7 espadachins. Seu esquadrão havia sido completamente eliminado após ser atacado por Juzou Biva. Só ele havia escapado. Naquela ocasião, esse ninja havia enganado Juzou Biva usando um genjutsu que manipulava os 5 sentidos. Mas ele não conseguiu escapar da percepção de Ishiro, que estava recolhendo os retardatários do ar. Ishiro acabará de estudar esse aspecto do genjutsu com Katsumata. Embora seu nível fosse muito inferior ao do membro do clã Kurama em suas mãos, ele ainda conseguia enxergar algumas pistas. Um Chunin, capaz de enganar a percepção de curto alcance de um Jounin. O clã Kurama é incrível. Se não fosse pelo espetáculo que estava prestes a acontecer, Ishiro teria desejado levar aquele cativo de volta para Iwagakure naquele momento. Ishiro sentia que com aquele cativo, a viagem não teria sido em vão. Pela primeira vez, Ishiro viu a esperança de que Iwagakure compensasse sua deficiência em genjutsu. Carregando o ninja do clã Kurama em sua mão, Ishiro, de bom humor, continuou a seguir os 7 espadachins ninja. Por fim, Ishiro viu uma cena mencionada na história original. Os 7 espadachins ninja encontraram Might Guy e em seguida, Might Dui, que viera para dar apoio. Embora Ishiro estivesse longe no ar e não pudesse ver claramente, ele podia sentir o chakra violento de Might Dui muito claramente. Aquele chakra era caótico demais para Ishiro julgar sua quantidade, mas o chakra que irrompeu da vida em chamas era, em termos de nível, definitivamente de nível Kage, ou até mesmo superior. No momento em que Might Dui abriu os 8 portões e liberou seu chakra, Ishiro virou o olhar, mas não viu nenhuma figura, pois no instante seguinte, Might Dui já havia aparecido ao lado de Kushimaru Kuriarari. A posição de Kushimaru era exatamente na extremidade dos 7 espadachins ninja, mais próxima do Might Dui que se aproximava. Assim, Kushimaru também se tornou um dos 7 que teve a morte mais confusa. Ishiro estimou que Kushimaru não entendeu o que havia acontecido até o momento de sua morte. A velocidade que Might Dui acabará de liberar chocou Ishiro. Essa velocidade não era menor que a do 4º Raikage após ativar sua armadura de liberação de relâmpagos. Disto, Ishiro chegou a uma conclusão. Se ele fosse abordado por Might Dui com os 8 portões abertos, ele certamente morreria. Felizmente, sua posição atual era alta o suficiente. Embora os 8 portões internos permitissem que Might Dui voasse, ele não podia se dar ao luxo de voar tão alto. Os 6 restantes dos 7 espadachins ninja ficaram surpresos quando Might Dui apareceu de repente e matou um deles, mas sua reação ainda foi muito rápida. Jinpachi Munashi, que estava mais próximo de Kushimaru, aproveitou a pausa depois que Might Dui deu um soco em Kushimaru até a morte e balançou sua espada explosiva Shibuki na primeira oportunidade. Mas Might Dui nem se esquivou e correu para a área coberta pelos explosivos da espada explosiva. Então, uma enorme explosão soou no devido tempo. Mas antes que Jinpachi pudesse se alegrar, a figura vermelho-sangue de Might Dui surgiu da fumaça e da poeira. Antes que ele pudesse sequer dizer uma palavra de surpresa, Jinpachi seguiu os passos de Kushimaru. Desta vez, os 5 restantes estavam em pânico. A morte de Kushimaru ainda poderia ser atribuída a um ataque surpresa, mas antes que a espada longa no Ibari caísse completamente, Jinpachi também morreu. Isso era assustador demais. Todos juntos. Quem gritou isso foi Fubuki Suikasa. A frase veio do coração, não houve conspiração. Em um instante, a espada larga sameada de Fubuki Suikasa, a espada cega Kabutovari de Akebino Jinin,
A lâmina do executor de Juzou-Biva e as espadas gêmeas Iramekarei de Ozuki Senba atacaram Might Dui. Enquanto isso, Raiga Kurozuki segurava as espadas do trovão Kiba à distância, preparando um ninjutsu. Estrondo. Um barulho enorme e poeira subiu por todos os lados. Do ar, Ishiro não conseguia ver a batalha específica abaixo, mas seu ninjutsu sensorial lhe disse que o ataque de Might Dui havia sido bloqueado. Mas os 7 espadachins ninja pagaram um alto preço. Akebino Jinin, empunhando a espada contundente Kabutovari, estava mais próximo e foi arremessado para trás várias dezenas de metros, gravemente ferido. Fuguki Suikazan também estava ferido e recuou. Sua situação era melhor. O objetivo do ataque de Sameada era absorver o chakra de Might Dui. Embora não tenha absorvido nenhum, o recuo não foi grande. Embora estivesse ferido e Sameada também estivesse extremamente desconfortável, pelo menos ele recuou inteiro. A lâmina do carrasco de Juzou-Biva foi quebrada diretamente em duas, mas justamente por ter quebrado, o impacto que ele recebeu não foi grande. Ozuki Senba, empunhando a Iramekarei das espadas gêmeas, usou sua técnica de hidrificação a tempo. Apesar de ferido, ele ainda pôde lutar. Mas depois de pagar um preço tão alto, Might Dui apenas parou por um momento antes de atacar novamente. Coincidentemente, o ataque de liberação de relâmpago de Raiga Kurozuki veio, mas foi facilmente sacudido pelo Might Dui reacelerado. O terceiro ataque de Might Dui foi bloqueado por toda a força dos 4, mas quebrou as defesas mentais dos 5. Fuguki Suikazan foi o mais direto. Enquanto Sameada curava seus ferimentos, ele se virou e correu. Ao ver sua lâmina do carrasco quebrada em duas, Juzou-Biva, que tentava se esquivar inconscientemente, também a seguiu e fugiu. Pobre Ozuki Senba, que tinha acabado de terminar sua hidratação. Ele recebeu o 4º golpe de Might Dui sozinho. Desta vez, a técnica de hidratação não conseguiu salvá-lo. O último intacto, Raiga Kurozuki, embora sua reação tenha sido um pouco mais lenta que a de Fuguki Juzou, felizmente estava longe. Percebendo que a situação era ruim, ele também decidiu recuar. Somente o mais gravemente ferido Akebino Jinin, que mal havia se levantado, olhou fixamente para Might Dui que avançava em sua direção para o 5º golpe. Estrondo. Após outro estrondo alto, o campo de batalha voltou ao silêncio. Quando a poeira baixou, Ishiro, no alto do céu, viu a cena abaixo com clareza. Akebino Jinin estava o mais morto possível, e Might Dui também se tornará um cadáver carbonizado deitado no chão. Só que a direção para a qual ele estava voltado era exatamente a mesma de Ishiro no céu. Fui descoberto, pensou Ishiro. No entanto, Ishiro não hesitou. Ele desceu rapidamente, pegando rapidamente a espada longa no Ibari, a espada cega Kabutovari, as espadas gêmeas Iramekarei, a espada explosiva Shibuki e o corpo de Might Dui. Então Ishiro lançou o jutsu pedra leve, pesada e deixou a área sem olhar para trás. Depois de um tempo, alguns ninjas de Konoha em missão chegaram nas proximidades. Observando o campo de batalha devastado, os ninjas de Konoha coletaram informações enquanto se mantinham em alerta. Quanto ao exército principal da névoa, após encontrar o fugitivo Fuguki Suikazan e saber da derrota dos 7 espadachins ninja, eles não demoraram e retornaram diretamente pelo mesmo caminho que vieram. Meio-dia depois, Hiruzen Sarutobi chegou ao local. Após saber o desenrolar dos acontecimentos por Might Guy e um grupo de outras crianças, e avaliar o desenrolar da batalha a partir da cena, ele levou seus homens para se encontrar com Namikaze Minato na linha de frente. No caminho, Hiruzen ocasionalmente lançava seu olhar para Might Guy, ainda em luto, perdido em pensamentos. Antes disso, nem mesmo Hiruzen esperava que os 8 portões internos, com o portão da morte aberto, tivessem tanto poder. Parecia que ele teria que se concentrar em cultivar essa criança no futuro. De qualquer forma, o Genin havia resolvido a maior crise da vila. Hiruzen não sentiu muita tristeza, mas sim alívio. Pouco tempo depois, Hiruzen encontrou os 2000 ninjas que Minato havia enviado de volta para reforçar a vila. Após os dois lados se encontrarem, Hiruzen os instruiu diretamente a retornarem à linha de frente com ele. Quando Minato, na frente, ouviu que Hiruzen estava liderando os homens de volta, ele ainda ficou um pouco confuso e rapidamente saiu para cumprimentá-los. Quando os dois se encontraram, a primeira frase de Hiruzen foi: "A força de flanqueamento da névoa já recuou." Capítulo 259. Namikaze Minato suspirou de alívio ao ouvir a notícia. Que bom que eles recuaram. Naquele único dia, a pressão sobre ele havia sido imensa. Ele acabará de assumir o cargo e o inimigo já estava quase chegando à vila. Sua posição como Hokage, que ainda nem havia se consolidado, estava quase abalada. Felizmente, eles haviam sobrevivido. Depois de se acalmar, Minato perguntou: "Senhor Terceiro, foi você quem repeliu os ninjas da névoa?" Hiruzen Sarutobi balançou a cabeça, apontou para uma criança atrás dele e disse: "Era o pai dele. Ele queimou a própria vida para matar 4 dos 7 espadachins ninja, espantando a névoa." Minato ficou atordoado ao ouvir isso. A vila ainda tinha um ninja tão forte? Ele inconscientemente olhou para Might Guy e exclamou: "Guy?" Might Guy era colega de classe e bom amigo de Kakashi, então Minato o reconheceu naturalmente. Ao ver que Minato o reconheceu, Might Guy disse rapidamente: "Senhor Hokage, meu pai morreu em batalha. Seu corpo também está desaparecido." Depois de pensar por um momento, Minato perguntou incerto: "Eram os 8 portões internos?" Hiruzen Sarutobi assentiu e disse: "Sim. Eu também não esperava que o poder dos 8 portões internos fosse tão grande. Minato, essa criança precisa ser bem educada no futuro. O pai dela é um herói da vila." Minato assentiu em concordância. Nesse momento, lembrou-se de algo e disse a Hiruzen em voz baixa: "O Sênior Danzou enviou alguém para me contatar, dizendo que precisa de 10 ninjas do clã Aburame, e no mínimo, devem ser Chunin. Ele disse que está confiante de que pode deter os ninjas da areia." Minato hesitou, sem saber se deveria enviar os homens.
Sua intenção inicial era não fazê-lo, pois não gostava do estilo de Danzou. Mas se ele realmente conseguisse deter os ninjas da areia, a situação para Konoha seria, sem dúvida, muito melhor. Um brilho brilhou nos olhos de Hiruzen. Ele pensou numa possibilidade. Depois de pensar um pouco, disse, concorde com o pedido de Danzou. Ele provavelmente não está exagerando desta vez. Minato ficou perplexo. Parecia que Hiruzen sabia o que Danzou estava planejando, mas não perguntou. Ele estava no cargo havia pouco tempo e ainda não havia lido muitos dos documentos confidenciais da vila. Sabia muito pouco. Então Minato assentiu e pediu para alguém tomar providências. Lorde III, o corpo do Sênior Dui desapareceu. Só agora Minato teve a chance de perguntar alguns detalhes. O rosto de Hiruzen estava sério enquanto ele assentia, sim. Não só o corpo de Might Dui está desaparecido, mas também as 4 espadas dos 4 membros dos 7 espadachins ninja da névoa que morreram em batalha. Você está dizendo que havia outra pessoa no local naquele momento? Minato franziu a testa. É incerto. Talvez os membros sobreviventes dos 7 espadachins ninja tenham levado as espadas e o corpo de Might Dui. Mas se fosse esse o caso, eles não deveriam ter deixado os corpos de seus 4 companheiros para trás e levado apenas o corpo de Might Dui. Hiruzen também estava incerto. Os dois pensaram nisso, mas não tinham pistas, então só podiam deixar isso de lado por enquanto. Em apenas alguns dias, a situação no mundo ninja sofreu uma grande mudança. A força principal da névoa, que havia avançado agressivamente, foi derrotada sem mais nem menos. O movimento brilhante da força de flanco da névoa para atacar o coração do inimigo foi inexplicavelmente frustrado pelo pai de um genin de Konoha. Ainda mais milagrosamente, o exército ninja da areia, cuidando da própria vida, de repente sofreu pesadas perdas. E Iwagakure, que estava clamando para atacar Konoha, recuou suas forças de forma anticlimática. O quarto Raikage, que sentia ter participado de todo o processo, mas também sentia que nada tinha a ver com ele, não conseguia entender o que havia acontecido. A única coisa que conseguiu foi quebrar furiosamente sua mesa temporária em duas com um único soco. Os ninjas da areia recuaram. À custa da vida de 5 membros do clã Aburame, Danzou finalmente conduziu os insetos venenosos ao acampamento ninja da areia. Então, Danzou observou silenciosamente à distância enquanto os ninjas da areia lutavam desesperadamente contra a devastação dos insetos venenosos. Ele não sabia quantas baixas a areia sofreu, mas, de qualquer forma, a areia havia recuado. Desta vez, se Hiruzen não tivesse repelido decisivamente a força principal da névoa e Might Dui, o pai de um mero genin, tivesse afugentado a força de flanco da névoa, Danzou sentiu que poderia ter usado essa operação para testar novamente as condições da posição do Hokage. A posição de Hokage deveria ser ocupada por alguém como ele, que poderia fazer o inimigo recuar com um aceno de mão, e não ser aproveitada por aquele pirralho do Minato, que ainda cheirava a leite materno. Entretanto, com esses 2 eventos que o precederam, embora a operação de Danzou desta vez tenha sido impressionante, não foi o suficiente para ele desafiar a posição de Minato como Hokage. Uma coisa aconteceu depois da outra, e a situação mudou tão rápido que foi estonteante. Não só a Vila das Nuvens ficou perplexa, mas até mesmo os ninjas de Konoha, que de repente viraram o jogo, venceram de forma confusa. Mas uma coisa estava clara, Konoha havia virado o jogo em uma situação que quase poderia ser chamada de desesperadora. No entanto, quanto ao curso específico da batalha, todas as partes ainda estavam enviando ninjas de inteligência para coletar informações com todas as suas forças. Mas até o momento não tinham pistas. O que houve com aquele genin de Konoha? Seria uma informação falsa espalhada deliberadamente por Konoha? Ou seria um trunfo oculto de Konoha? Ou algum jutsu especial proibido? Ainda haveria outros ninjas em Konoha capazes de executar esse tipo de jutsu proibido? Um genin usando um jutsu proibido poderia atingir o nível de Kage. E se um jounin o usasse? E se o Hokage o usasse? Essa questão não poderia ser pensada com muita profundidade, caso contrário, as 4 grandes nações perderiam a confiança na vitória da guerra. E o que aconteceu do lado dos ninjas da areia? Eles simplesmente recuaram sem motivo? Sem sequer uma causa? Quem os derrotou? Poderia ter sido outro genin de Konoha? O limite máximo para o genin de Konoha era tão alto? E qual era a situação com Iwagakure? Iwagakure sabia de antemão que Konoha estava preparada? Ou aquela velha raposa Onoki havia feito algum acordo com Konoha novamente? Enquanto todas as partes no mundo ninja tentavam resolver a causa e o efeito, Ishiro retornou à Terra da Terra. Ishiro foi primeiro para a linha de frente e se comunicou com Ikura, contando-lhe tudo o que sabia. Depois de ouvir, embora Ikura estivesse curioso sobre por que Ishiro sabia de antemão que Konoha poderia deter a força de flanqueamento da névoa liderada pelos 7 espadachins ninja, ele não perguntou muito. Apenas perguntou como manusear as 4 espadas. Ishiro ainda não havia pensado em como lidar com elas. Havia fórmulas de jutsu de invocação nas 7 espadas. Ishiro não sabia se havia alguém em Kirigakure capaz de invocar as 7 espadas, mas não ousou correr o risco. Então Ishiro colocou vários selos nas 4 espadas. Antes de usar as espadas, Ishiro teve que encontrar uma maneira de quebrar os selos primeiro. No entanto, Ikura o havia lembrado. Kirigakure logo receberia notícias das espadas desaparecidas. Deixando as outras de lado, Shibuki, a espada explosiva, precisava ser tratada primeiro. O poder da espada explosiva de Shibuki vinha principalmente de selos explosivos, mas esses selos não podiam ser gerados do nada. Ishiro imaginou que a névoa provavelmente os havia colocado em algum lugar com antecedência, e então o usuário da espada explosiva os invocaria.
Se as etiquetas explosivas estivessem escondidas pelo próprio Jinpachi Munashi em algum lugar secreto, isso seria uma coisa. Mas se a névoa fosse responsável por colocá-las e armazená-las, então eles definitivamente transfeririam as etiquetas explosivas na primeira oportunidade. Essa era uma renda considerável. Pensando nisso, Ishiro imediatamente removeu o selo da espada explosiva Shibuki e começou a estudar como usá-la com Ikura. O princípio da espada explosiva não era complicado. Embora a espada tivesse algum espírito, era essencialmente apenas uma arma. Com a força de nível Kaji e o conhecimento de Ishiro e Ikura, eles rapidamente descobriram como usar a espada explosiva. A invocação e a detonação da espada explosiva eram realizadas separadamente. Ishiro só precisava usar a função de invocação sem ativar a detonação para invocar os marcadores explosivos do outro lado do jutsu de invocação. Isso não foi difícil para Ishiro, cuja proficiência em jutsu de selamento estava chegando ao topo do mundo ninja. Os fatos comprovaram que a suposição de Ishiro estava correta. As etiquetas explosivas usadas pela espada explosiva Shibuki foram de fato preparadas com antecedência. Depois que Ishiro arrancou centenas de milhares de etiquetas explosivas da espada explosiva, ela não conseguiu mais invocar nenhuma. Depois de selar novamente a espada explosiva, Ishiro e Ikura olharam para centenas de milhares de etiquetas explosivas e se sentiram muito satisfeitos. Em batalhas na linha de frente, etiquetas explosivas eram materiais estratégicos importantes. Ishiro carregou apenas 5.000 delas, deixando o restante para Ikura. E Ishiro não trouxe essas 5.000 etiquetas explosivas de volta para a vila, mas encontrou Kanako, que estava em uma missão na linha de frente. Para sustentar as etiquetas explosivas necessárias para a batalha, Kanako teve que tomar a iniciativa de servir como líder de esquadrão Chunin para realizar missões. Ela estava na linha de frente durante esse período. Havia muitas missões na linha de frente, e os pontos de contribuição também eram altos. Quando Ishiro encontrou Kanako, ela tinha acabado de terminar uma missão e estava calculando quantas etiquetas explosivas ainda lhe restavam depois de deduzir para consumo, apenas para descobrir que quase não tinha lucro. Ouvindo Kanako murmurando para si mesma, Ishiro não conseguiu evitar rir alto. O preço das etiquetas explosivas era realmente alto. Para uma Chunin recém-promovida como Kanako, liderando 3 genins novatos, era certamente muito difícil lucrar realizando missões. Kanako ainda estava muito feliz em ver Ishiro. Ela contou brevemente a ele sobre sua situação recente e, em seguida, expressou sua frustração por sua renda não cobrir suas despesas. Ao ouvir isso, Ishiro pegou o pergaminho preparado e disse: acabei de receber centenas de milhares de etiquetas explosivas da névoa. Guardei 5.000 e estão todas aqui, para você usar. Ao ouvir Ishiro mencionar casualmente centenas de milhares de etiquetas explosivas, embora Kanako soubesse que Ishiro estava se exibindo, ela ainda ficou tão chocada que sua pequena boca formou um U. Depois de um longo tempo, Kanako finalmente reagiu ao fato de que Ishiro também estava dando a ela 5.000 etiquetas explosivas, e então todo seu corpo ficou estupefato novamente. Quando ela voltou a si, Ishiro já havia desaparecido. Olhando atentamente para o pergaminho em sua mão, Kanako retornou rapidamente à sua tenda. Então, abriu o pergaminho e começou a contá-los um por um. Depois de entregar as etiquetas explosivas para Kanako, Ishiro voou diretamente de volta para Iwagakure. Sem parar, Ishiro foi primeiro à sala de interrogatório para entregar o membro do clã Kurama ao departamento de interrogatório, e só então foi ao escritório do Tsuchikage. Senhor Tsuchikage, ficamos ricos, ficamos ricos. Assim que entrou, Ishiro mal podia esperar para falar. Onoki estava analisando a situação recente com Mei Saka. Ao ver Ishiro entrar, ele estava prestes a perguntar se ele tinha alguma notícia da linha de frente, mas ouviu Ishiro gritando sobre ficar rico. Então os três trocaram um olhar, e então Mei foi a primeira a falar: que assunto nos fez ficar ricos? Ishiro imediatamente retirou as 4 espadas seladas de um pergaminho de selamento. Ao ver as 4 espadas, Saka quase pulou e disse: vocês entraram em confronto com a névoa e mataram 4 dos espadachins? Ishiro retornou da Terra do Fogo sem muita demora, exceto por passar algum tempo lidando com as etiquetas explosivas no espada explosiva Shibuki na linha de frente. Então, naquele momento, Onoki e os outros dois ainda não tinham recebido notícias das complexas mudanças na situação na linha de frente. Eles nem sabiam que Konoha já havia estabilizado a situação. Então, depois de ver as 4 espadas, Saka inconscientemente pensou que Ishiro havia entrado em conflito com a névoa. Saka não estranhava como Ishiro conseguirá matar 4 dos espadachins. Com a força de Ishiro, o nível Kage, embora fosse problemático, não era impossível. Saka só estava preocupado que Ishiro, ao fazer isso, pudesse causar problemas para Iwagakure. Ishiro riu e disse: eu não os matei. 4 dos 7 espadachins ninja da névoa foram mortos pelo pai de um genin de Konoha. Eu só peguei as 4 espadas. O pai daquele genin usava um jutsu proibido poderoso. Trouxe o corpo de volta para ver se conseguimos pesquisar algo sobre ele. Capítulo 260. Depois que Ishiro tirou as 4 espadas, ele explicou sua origem em detalhes. Depois de ouvir a descrição de Ishiro, Saka deu um suspiro de alívio e disse com grande pesar: então, a crise de Konoha foi resolvida? Depois que Saka terminou, Mei acrescentou: os ninjas da areia recuaram. Seu exército na Terra da Chuva foi repentinamente atacado por um grande número de insetos venenosos. Nossa equipe de inteligência especula que foram os insetos parasitas destruidores de Konoha. Ishiro ficou atordoado. Ele ainda não sabia da notícia. Ele perguntou: insetos destruidores parasitas? Insetos venenosos? Quais foram as baixas da areia?
Saka balançou a cabeça e disse, as notícias são ambíguas. Informações específicas não podem ser divulgadas. A situação do nosso pessoal de inteligência também pode não ser boa. Ishiro não perguntou mais nada. Lembrou-se de um jutsu proibido do clã Aburame da história original, que foi interrompido por Shino Aburame durante a Quarta Guerra, a técnica do pote de veneno. A areia realmente dá azar, pensou Ishiro. Nesse momento Saka disse, nossos ninjas que patrulhavam a Terra da Grama enviaram uma informação. Um grande número de ninjas morreu na Terra da Grama, e seus corpos foram empilhados em um poço como alimento para algum tipo de inseto venenoso. Aquela equipe de ninjas também descobriu vestígios de insetos venenosos migrando da Terra da Grama para a Terra da Chuva. Depois, temendo problemas, eles não se aventuraram mais fundo e apenas enviaram as informações de volta. Ishiro ficou atordoado. Existe algo assim? Eu não tinha ouvido falar disso quando estava na frente de batalha. Onoki explicou. Foi descoberto pela Ambu. Foi transmitido com urgência por um canal especial. Ishiro assentiu, sem se deter mais nesses detalhes, e então disse, Senhor Saka, você quer dizer que Konoha pretendia originalmente usar esses insetos venenosos contra nós? Foi só porque subitamente reduzimos nossa linha defensiva que eles tiveram que trocar de alvo? Saka assentiu e disse, essa possibilidade é muito alta. Se Konoha quisesse lidar com a areia, não deveria ter cultivado os insetos parasitas destruidores na Terra da Grama, mas sim ter estabelecido local experimental na Terra da Chuva. Além disso, os mestres de marionetes da areia são habilidosos no uso de veneno. Eles são melhores em lidar com insetos venenosos do que nós. Este movimento teria sido mais eficaz se usado contra nós. Ishiro pensou por um momento e disse, faz sentido. Mas Konoha usar ninjas da grama como alimento para insetos parasitas da destruição. Se essa notícia vazar, a reputação de Konoha provavelmente será arruinada. Namikaze Minato não deveria fazer algo assim. Assim que essas palavras foram ditas, um nome surgiu na mente de todos na sala, incluindo os 3 assistentes do Tsuchikage, Danzou Shimura. Depois de pensar em Danzou, o assunto naturalmente terminou. Neste mundo ninja, não havia nada que o homem não ousasse fazer, nenhuma culpa que ele não pudesse carregar. Depois de um tempo, Onoki voltou seu olhar para as 4 espadas e disse, vamos discutir como manusear essas 4 espadas. Ishiro disse, Ikura e eu já retiramos os explosivos da espada explosiva Shibuki. Há centenas de milhares deles, todos deixados na linha de frente. Mei ficou feliz ao ouvir isso e pediu confirmação. Sério, centenas de milhares? Esta era uma boa notícia. Durante a guerra, as finanças eram apertadas. Isso poderia economizar uma despesa enorme para a aldeia. Ishiro assentiu, parou de falar e continuou. As 4 espadas em si não ajudam muito a vila. Poucos ninjas em nossa vila são habilidosos com técnicas de espada, e essas 7 espadas da névoa são especiais demais. Não temos as técnicas de espada correspondentes, então basicamente não podemos usá-las. No entanto, todas essas espadas possuem jutsus de invocação. Vale a pena estudá-los com atenção. Atualmente não temos um jutsu de invocação que possa invocar objetos. Se esse jutsu puder ser pesquisado, sua utilidade não será pequena. Por exemplo, com esse tipo de jutsu de invocação, a segurança do Byakugan estará garantida. Na verdade, era isso que Ishiro mais valorizava. As 7 espadas só podiam aumentar a força de 7 ninjas, mas se eles pudessem aprender o jutsu de invocação da névoa através das 7 espadas, então Iwagakure poderia usar o Byakugan com ousadia e sem preocupações. O valor estratégico do Byakugan estava muito além do que as 7 espadas poderiam comparar. Ao ouvir isso, os olhos de Onoki e dos outros brilharam. É isso mesmo. Usando um jutsu de invocação para adicionar uma camada de proteção ao Byakugan, a vila não precisaria mais se preocupar com a perda do Byakugan. Vamos entregar este assunto à equipe de barreira. Após a conclusão da pesquisa, venderemos as 4 espadas de volta para Kirigakure através do mercado negro. Onoki tomou uma decisão direta. Depois de discutir como manusear as 4 espadas, Ishiro tirou o corpo de Might Dui. Apontando para o cadáver carbonizado de Might Dui, Ishiro disse, este genin de Konoha treinou um jutsu proibido com um poder explosivo extremamente aterrorizante. Naquele momento, eu ouvi gritar antes de ativar este jutsu, formação dos 8 portões internos, 8º portão da morte, abra-se. Ishiro não sabia se Might Dui havia gritado antes de abrir os 8 portões. De qualquer forma, ele não tinha ouvido. Disse isso apenas para informar as pessoas na sala de conferências. Ishiro continuou a narrar. Imagino que este jutsu proibido deveria ser chamado de formação dos 8 portões internos, e que o chamado portão da morte deveria ser o movimento mais forte dos 8 portões internos. E pelo nome portão da morte pode-se deduzir que o preço para abrir o último portão dos 8 portões internos deveria ser a morte. Este genin morreu após esgotar toda a sua força vital. Se os outros membros dos 7 espadachins ninja tivessem corrido um pouco mais devagar, tivessem bloqueado mais uma vez, provavelmente pelo menos 2 teriam morrido. É que eu não percebi a força desse genin de início. Só sei que depois que ele usou o jutsu proibido, a força que irrompeu foi maior que a minha. Se eu estivesse no chão naquele momento e ele tivesse me atacado, eu talvez não tivesse conseguido me recuperar. Onoki e os outros ofegaram no ar frio. Mei não pôde deixar de perguntar, ele é realmente tão poderoso? Essa pessoa é mesmo apenas um genin? Ishiro balançou a cabeça. Não tenho certeza se ele também é um genin, mas uma coisa é certa, sua força original definitivamente não era alta. Porque embora o poder que ele liberava após usar o jutsu proibido fosse inimaginável, sua técnica não era elevada. Por alguns de seus métodos de ataque, pode-se perceber que além de suas qualidades físicas, seus outros fundamentos ninja não eram bons. Quando Ishiro disse isso, as expressões de Onoki e dos outros tornaram-se ainda mais solenes. Pelo que Ishiro quis dizer, este jutsu proibido de Konoha não parecia exigir muito talento. Era assustador demais.
Se esse jutsu proibido pudesse ser popularizado. Pensando nessa possibilidade, todos no escritório não conseguiam mais ficar parados. Se Konoha despachasse 100 genins como Might Dui, isso seria suficiente para derrotar Iwagakure. Ishiro sabia naturalmente o que eles estavam pensando, acenou com a mão e disse, Lord Tsuchikage, não se preocupe. Vamos dar uma olhada neste corpo. Ishiro levantou um dos braços de Might Dui e explicou. Embora a força vital deste cadáver tenha sido completamente esgotada, ainda é possível ver que a força física deste genin de Konoha em vida era extremamente aterrorizante. Não sei como ele treinou, mas analisando a força de todo o seu corpo, esse ninja, sem usar chakra, apenas sua força física, já era incrível. Talvez esse jutsu proibido não exija muito do talento de um ninja em ninjutsu ou taijutsu, mas deve ter requisitos extremamente assustadores de força física. Onoki foi até o corpo de Might Dui, examinou-o cuidadosamente e disse com um suspiro de alívio, de fato, a força física deste genin excede em muito a de qualquer ninja que já vi. Enquanto falava, Onoki beliscou uma das pernas de Might Dui e explicou, o osso desta perna está quebrado. Deve ser porque o corpo não conseguiu suportar uma força tão poderosa. Isso mostra quão elevados são os requisitos físicos deste jutsu proibido. Ishiro acrescentou, então, imagino que o requisito deste jutsu proibido para seu usuário seja uma força física extraordinária. Para uma pessoa comum atingir esse nível, provavelmente seria necessário um treinamento árduo e inimaginável. E esse nível de treinamento não é algo que pode ser mantido apenas com muita força de vontade. Ele deve exigir um talento físico único. Saka e os outros sentiram algum alívio ao ouvir isso. Todos se sentaram novamente. Onoki ponderou por um momento e disse, repasse as informações sobre este genin de Konoha para o nível Jounin da vila. Fique de olho nos ninjas de Konoha com talentos especiais em força física. Se houver uma chance, elimine-os logo. Saka sentiu e disse, entendo. Aumentarei os pontos de contribuição correspondentes para este tipo de missão. Vendo que a questão de Might Dui estava resolvida, Ishiro pensou no ninja de Konoha que ele havia capturado e disse, desta vez, enquanto invadia profundamente a Terra do Fogo com os 7 espadachins ninja, eu também capturei um ninja de Konoha, um usuário de Genjutsu. Embora essa pessoa tenha apenas a força de um Chunin, ele conseguiu enganar um dos 7 espadachins ninja Juzou Biva, por meio de interferências como ilusões visuais. Eu já havia desenvolvido um genjutsu simples de interferência visual com Katsumata, então notei algumas anormalidades. Imagino que essa pessoa seja do clã herdeiro do genjutsu de Konoha, o clã Kurama. Onoki ficou muito feliz e disse, capturado vivo? Sim, a pessoa está no departamento de interrogatório. Eu instruí as pessoas de lá para terem cuidado, Ishiro sabia o que Onoki estava pensando. Com certeza, Onoki imediatamente disse, Saka, providencie imediatamente que a equipe de pesquisa de genjutsu interrogue essa pessoa. Precisamos obter o ninjutsu relacionado ao clã Kurama. Depois de falar, Onoki olhou para Ishiro novamente, pensou por um momento e disse, chame seu discípulo Katsumata de volta. Deixe-o participar do interrogatório também. Já que ele consegue desenvolver genjutsu de interferência visual, talvez ele possa aprender alguns dos genjutsus do clã Kurama, que envolvem os 5 sentidos. Ishiro assentiu sem dizer muita coisa. Katsumata era de fato o melhor candidato para liderar o assunto, mas sua antiguidade e força não eram suficientes. Por enquanto, ele só podia ser um participante. Mei perguntou com alguma incerteza, o controle do clã Kurama sobre os 5 sentidos também deve ser uma Kekkei Genkai. O departamento de interrogatório pode extrair algo útil dele? Ishiro pensou por um momento e disse, deve haver algum ganho. No mínimo, a aplicação do ninjutsu dos 5 sentidos pode ser usada como referência. Além disso, embora o clã Kurama seja um clã da Kekkei Genkai, o número de ninjas em seu clã que despertaram a Kekkei Genkai não é grande. Seus membros não despertos também conhecem genjutsu. Isso mostra que além da Kekkei Genkai, eles têm outras heranças de genjutsu. Ao ouvir Ishiro dizer isso, Mei não se opôs. A base de Iwagakure em genjutsu era realmente muito fraca. Ela apenas acrescentou, preocupada. O clã Kurama também tem uma reputação considerável no mundo ninja. Deve haver selos em suas mentes. Provavelmente não será fácil obter o genjutsu deles. Isso dispensava a resposta de Ishiro. Saka respondeu diretamente, é simples. Vamos criar uma oportunidade para ele escapar e fazer com que os pesquisadores o observem em segredo. Não temos o Byakugan? Não temos medo de que ele escape. Ishiro também pensava assim. Com a cooperação do Byakugan, seria muito mais conveniente aprender ninjutsu por observação. Depois de lidar com os vários despojos que Ishiro trouxe, Onoki disse, tudo bem, vamos discutir a situação futura. Nesse ponto, a alegria de antes desapareceu imediatamente. Nessa reviravolta, embora Iwagakure não tenha perdido nada, Konoha foi a maior vencedora. Anteriormente, Konoha enfrentava ataques de 4 lados e a situação era precária. Mas, num piscar de olhos, a névoa foi derrotada, a areia recuou e Konoha passou de uma situação de 1 contra 4 para uma de 1 contra 2. Mais importante ainda, Konoha derrotou facilmente 2 grandes nações com poucas perdas. Tirando o início, quando Hiruzen lançou 2 ataques poderosos contra a força principal da névoa na terra dos Sedemoinhos e perdeu alguns ninjas. Quase não houve perdas depois disso. A derrota fácil de Konoha para 2 grandes nações deixou os outros 2 países muito mais cautelosos com Konoha. Além disso, Ishiro sentia que naquele momento no escritório do Tsuchikage, ninguém queria lançar um ataque a Konoha novamente a curto prazo. Se não houvesse acidentes, a percepção atual da Vila das Nuvens sobre Konoha não seria muito melhor que a de Iwagakure. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.